Estamos de volta aqui do Estádio Olímpico, em definitivo, para acompanhar as emoções de Grêmio e Vitória. Daqui a pouquinho, as duas equipes no gramado. Vamos então à resposta da pergunta do quiz que nós colocamos para você antes do intervalo comercial. Vamos ver a resposta. Jogando pelo 4-0 sobre um grande adversário, Corinthians, e nem por isso a campanha engrenou. Então diz ele aos jogadores nesse momento, antes de entrar em campo, é mais uma oportunidade de fazer engrenar a campanha. O jogo é em casa contra o Vitória. Vem o Grêmio de uma boa vitória sobre o Juventude. Isso tudo lembrado bem pertinho da hora de ir para o campo, deve ficar na cabeça dos jogadores. Aquele chamado aspecto emocional que pode fazer a diferença, né? E o Tite trabalha muito com a chamada inteligência emocional. E o Grêmio agora está no campo. Vem aí sendo trazido pelo Anderson Lima, o time do Grêmio também no gramado. Um foguetório para receber o time tricolor que vai enfrentar o Bahia. Nesta 13ª rodada, o time do Grêmio também modificado em relação ao último jogo. E a torcida do Grêmio realmente fazendo uma festa muito bonita aqui no Estádio Olímpico para recepcionar o time que vai encarar o Vitória nesta 13ª rodada, então, do Campeonato Brasileiro Brasileirão 2002. Em seguida, vamos também confirmar para você, assinante Premier em todo o Brasil, as escalações de Grêmio e Vitória. Mas antes o Luciano está lá acompanhando a movimentação dos jogadores do Grêmio. Luciano. Exatamente, já deixa eu conversar até aqui com o Tinga, ele que foi o grande destaque da última partida. E o Tinga anda treinando em outro campo, Tinga, jogando muito videogame, né, de Juventude para cá. O pessoal fala que eu sou meio fome aí no videogame, mas tem outros que jogam também bastante, hein. Mais importante é a gente ter a humildade e saber que a gente vai encarar uma equipe muito difícil, que é a do Vitória. Tem que fazer o quê para conseguir uma nova vitória hoje, Tinga? Jogar com aquela determinação, aquela pegada que o Grêmio sempre teve e com a bola ter a tranquilidade para fazer as jogadas. Tá certo, a palavra aí do meia. Tinga, time do Grêmio confirmado, Jader. A gente aproveita então para passar a escalação para o assinante. Grêmio que começa jogando com o número 1, Danley, 4, Adriano, 3, Anderson Polga, 5, Roger, número 2, Anderson Lima, 7, Tinga, 8, Gavião, 11, Rodrigo Fabre, 6, Gilberto. Na frente, 10, Luiz Mário, 9, Rodrigo Mendes, o técnico Tite. Já o Vitória sai jogando com o número 1, Jean, 2, Rodrigo, 3, Marcelo Heleno, 4, Marcos, 6, Paulo Rodrigues, número 5, Xavier, 10, Fernando, 7, Dudu, 8, Alain Delon, 9, Aristizábal, 11, André, o técnico Joel Santana. Trio de arbitragem também confirmado, já falamos dele, Paulo César de Oliveira, árbitro paulista do quadro da FIFA. Terá como assistentes esta tarde aqui o Márcio Luiz Augusto e o Dante Mesquita Júnior. Nesse momento o sorteio sendo realizado. Jader. Capitães das duas equipes, Aristizábal e Roger. Diga, Luciano. Aproveitar aqui então para ouvir o técnico Tite e saber, né, Tite, aquela pergunta, aquela última conversa que se procura passar para os jogadores aqui na beira do campo. Não tem uma situação específica. Ali a sensibilidade, a intuição do atleta, é o momento do feeling, da situação individual de cada um. É um grande jogo como todos têm sido. Essa mudança no ataque, Rodrigo Mendes ganhando aí uma oportunidade, começando uma partida ao lado do Luiz Mário novamente. O Rodrigo tem a qualidade de jogar nessa função, foi o goleador da Libertadores nesse sentido, voltou e saiu, bom jogo para nós, viu? Voltou e saiu, aguardou o seu momento, tem a condição de retornar porque tem entrado bem nos jogos. Muito bem, palavra do Tite ali cumprimentando o preparador de goleiros, o Hilo Roxo. E nós vamos então para o início da partida aqui. O público aumentou consideravelmente, né? Desde as primeiras horas da tarde, quando foram abertos os portões daqui do Olímpico. Mas ainda não é um público que se pudesse esperar de um time em recuperação no campeonato. Afinal, o Grêmio no meio da semana ganhou do líder do Brasileirão. E ganhou de maneira consistente, fez 2-0, placar clássico. Eu imaginava que aqui nós hoje tivéssemos 15 mil pessoas, pelo menos. O público é inferior. Vamos então, né, para o início da partida. O goleiro Jean, também um dos mais experientes do futebol brasileiro. Você viu ali no aquecimento, a torcida do Grêmio já pronta aí para o início da partida. Saída de bola que pertence ao time gaúcho. Grêmio e Vitória. Vitória 11º colocado. O Grêmio 19º. Certamente quem conquistar um resultado positivo hoje aqui vai se dar bem, né, na tabela. O Grêmio vai buscar ali o bloco intermediário e o Vitória tentando se colocar já entre os 8 que vão para a próxima fase deste campeonato brasileiro. Tudo pronto ali, segundo o árbitro Paulo César de Oliveira. E nós vamos para o início da partida aqui no Olímpico.
torcedor do Grêmio, como já destacou o Maurício, não vem realmente num bom número. E aí, nesse momento, sendo respeitado, 1 minuto de silêncio. Coronel Olavo Pereira Estrela, ex-diretor e ex-conselheiro, faleceu, e por isso a homenagem neste minuto de silêncio aqui no Estádio Olímpico. Ex-diretor e ex-conselheiro do Grêmio. Apita Paulo César de Oliveira, a bola rolando, e você, assinante Premier Esportes, acompanhando as emoções de Grêmio e Vitória pelo Brasileirão 2002. Tentava o time do Grêmio, Adriano chegou no combate ali para jogar a bola para fora, primeiro arremesso para o Vitória. Pelo lado esquerdo, Paulo Rodrigues, camisa número 6. Recebe ele, fazendo o recuo de bola, começando lá atrás com o Marcos. Aperta ali o Rodrigo Mendes, Paulo Rodrigues já deixou ele para trás e faz a bola chegar lá no Marcelo Heleno. Aos poucos você vai identificando os jogadores de Grêmio, os jogadores do Vitória. Rodrigo Fabre já atingindo lá pelo lado direito. O atleta baiano cometendo a falta com menos de 40 segundos de jogo. O Aristizábal já rasgou de trás o Roger. Colocou o Rodrigo Mendes na frente, ele não dominou e os jogadores do Vitória se atrapalharam ali. Os dois zagueiros, o Marcos e o Marcelo Heleno. Jean coloca a bola para o campo de ataque. Roger escorou. Vem Gilberto na proteção, jogador habilidoso na perna esquerda, já passou por entre dois. Recebeu o toque, mas mesmo assim deu vantagem Paulo César de Oliveira. Veio o Grêmio. Abertura para Rodrigo Mendes, foi no fundo, ele conseguiu o cruzamento, a bola não saiu. Anderson Lima tentou de novo colocar na área, vem de trás para fazer o corte o Alain Delon. Jogador que a gente conhece como características bem ofensivas, né? Auxiliando ali o sistema defensivo baiano. Dudu. Pela direita, Rodrigo. Conseguiu respirar no jogo Vitória, lançamento dele muito forte, as mãos do Danley. Esta segunda-feira tem muito mais esporte para você no Sport TV a partir de 8h30 da noite. Amistoso internacional, vôlei masculino, tem Brasil e Japão. Seleção brasileira de olho no campeonato mundial que vai ser disputado a partir desta semana na Argentina. Vem o Grêmio com o Rodrigo Fabre. Tentou a investida pelo meio, conseguiu, vai na perna esquerda. Também pedalando por todo mundo. Gol! Golaço de Rodrigo Fabre para o Grêmio. 2 minutos de jogo e ele fez o que quis com a defesa baiana. Passou por 4 adversários e bateu forte. Jean nem foi na bola e o Grêmio muito cedo está fazendo o primeiro gol. Rodrigo Fabre, 1 para o Grêmio, 0 para o Vitória aqui no Olímpico. Eu não sei o que ainda nos reserva esta partida. O que eu sei é que fica combinado que este gol que o Rodrigo Fabre fez é gol para abertura de transmissões esportivas, gol para abertura de clipe. Um dos gols mais bonitos que eu já vi e certamente o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até agora. É como se o Grêmio começasse o jogo vencendo por 1-0. Grêmio que chega a seu 14º gol no Campeonato Brasileiro e o Rodrigo Fabre, que é o artilheiro do time na competição, acaba de marcar o seu 6º gol. Realmente um jogador de muita força, de muita habilidade, olha só. E como a gente disse, né? Pedalou, passou o pé na bola e foi fazendo fila até chegar dentro da área e disparar a bomba na perna esquerda, que é a perna forte do Rodrigo Fabre. Larga na frente muito cedo o time gaúcho com 2 minutos de jogo. Arremesso lateral para o Vitória. Paulo Rodrigues. Esperou a aproximação do Dudu, jogou a bola para ele. Devolução lá do Paulo Rodrigues, de novo para ninguém. André e Aristizábal. Os dois bastante abertos, né, em relação ao trio dos zagueiros do Grêmio. E as coisas ficaram fáceis ali para o Danley. Roger. Domina, viu a passagem do Gilberto, preferiu lançar para Rodrigo Mendes. Gavião. Luiz Mário. Joga atrás com o Tinga. Não teve domínio, Fernando então vai trazer o Vitória à frente, mas Anderson Polga se antecipa. Jogou na esquerda e jogou bem para Rodrigo Mendes. Gilberto passou por ele, ele tentou trazer pelo meio e aí chamou a falta.
Esse é o tipo de gol, Jader, que dá confiança ao time da casa, porque foi golaço e porque foi cedo. O Grêmio, desde o início da partida, soltou os seus dois alas, o Gilberto e o Anderson Lima, e muda qualquer tentativa que o Vitória fosse fazer de esperar o jogo, fazer a partida rodar com menos velocidade. Tudo isso foi por água abaixo. O Vitória agora vai ter que jogar como se ele, Vitória, estivesse em casa, imprimindo velocidade e abrindo espaços ao Grêmio. Tem uma cobrança de falta importante o time gaúcho aí com menos de 5 minutos deste primeiro tempo, vencendo por 1-0. E o Fabri já vai lá, né? Ajeitando, tomando distância juntamente com o Anderson Lima para tentar surpreender o Jean. O Grêmio que vai ter certamente nessa bola parada aí a oportunidade de marcar o segundo gol. Jogadores do Vitória colocados, foi para a bola. Anderson jogou na rede sobre o gol do goleiro baiano. Tiro de meta para o Vitória. Terça-feira tem Campeonato Brasileiro para você no Sport TV. Campeonato Brasileiro da Série B. 8h30 da noite. O Sport TV mostra Jundiaí e Americano. Menos para Jundiaí, que acompanha Mojimirim e Santa Cruz. E nos canais Premier, Náutico e Fortaleza, América Mineiro e Ceará. E o Grêmio de novo com o Luiz Mário. Tinga. Evolução do Rodrigo Mendes ali com o peito para o Tinga. Abre, apareceu na escora, jogou lá na ponta para Rodrigo Mendes. Jogadores do Grêmio se movimentando, o time do Vitória apenas aguardando. Aí de novo o Mendes, por trás da defesa, jogou para Gilberto. Luiz Mário, ele tentou bater, mas vinha desequilibrado, né? Pegou fraco na bola. Tenta ser rápido lá o goleiro Jean. Anderson Polga vai subir com ele, Aristizábal. Vem o time baiano, Alain Delon partindo em velocidade para André, entrou pelo meio na cobertura. E a falta marcada pelo Paulo César de Oliveira. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. É muita coragem do Darley. O Darley olha para o Paulo César de Oliveira, abre os braços como se não tivesse havido a falta. A falta houve, sim, é perigosíssima e foi o primeiro movimento que o Vitória conseguiu fazer com os seus jogadores de combinação, com Alain Delon e com o André. E daquela distância ali, né, Maurício? A um passo, nem isso, da entrada da grande área. Praticamente uma cobrança de pênalti ali. Aliás, esta bola está postada a 5 passos da marca do pênalti, então imagine o perigo. E toda a preocupação do Darley, que tem seu nome gritado pela torcida do Grêmio. O Vitória que já posiciona o Alain Delon. E mais atrás o Fernando ainda, né? Na tentativa de colocar para dentro do gol para empatar o jogo. Vitória que perde por 1-0 desde os 2 minutos. Toda a expectativa da torcida rubro-negra do Vitória. Nos acompanhando pelo Premier Esportes aqui no Estádio Olímpico. Ajeitando a barreira o Paulo César de Oliveira. O Tinga vai lá. Conversa com seus companheiros. Paulo César de Oliveira pediu para ele sair da bola. Autorizado, vai Fernando, ele chuta forte, a bola explodiu na barreira e o Grêmio escapa. Volta o Vitória. Tenta o passe ali pelo meio, camisa número 4, Marcos. Este é Fernando, recebeu uma trombada lá do Rodrigo Mendes. Novamente para o jogo, Paulo César de Oliveira. Na falta anterior, o Vitória fez a opção errada. Aquela bola quase na linha da grande área é para colocar em um canto onde o goleiro não alcance. Não é para dar um bico furando a barreira, porque ela não é invisível. Outra vez, hein? Fernando. Vai arriscar de longe, tem Alain Delon ao lado. Vai partir o camisa 10 do Vitória, ele jogou direto pela linha de fundo. Próxima quarta-feira tem Campeonato Brasileiro para você no Sport TV, 8h30 da noite. Cruzeiro e Vasco. Menos para Belo Horizonte e São Paulo, que acompanham Juventude e Corinthians. E nos canais Premier Esportes você vai poder acompanhar São Paulo e Atlético Mineiro, Internacional e Bahia, Fluminense e Atlético do Paraná. O Rodrigo Mendes caiu ali, ficou pedindo a falta. Agora há pouco o João Santana já colocou o óculos, fez diversas anotações na prancheta que ele carrega com ele e passou a seguinte orientação para o Rodrigo. Eles estão atacando sempre com 3 por aquele lado. Olha o Vitória, Paulo Rodrigues saiu bem de 2, jogou na frente. O passe tenta ali chegar por Aristizábal, mas corta a defesa. Se referindo ao lado esquerdo de ataque do Grêmio. E é o Luiz Mário ali, ó, voltando para auxiliar na marcação para roubar a bola e articular o time do Grêmio. Paulo César mandou o jogo seguir. Aristizábal e André. Tentou dominar com o peito, o jogo fica feio ali pelo meio. Xavier. Abre Rodrigo. Toque de bola é para ele.
Busca a inversão da jogada, faz bem o lançamento para Landelon. Aparece Paulo Rodrigues. É o time baiano trocando passes, tentando envolver a marcação gremista. Tinga abriu as pernas, não bateu nele. Segundo a arbitragem, tiro de meta para Darley. A orientação do Joel Santana é para tentar fazer o Vitória conter a verdadeira blitz que o Grêmio aplicou desde o início da partida pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio, direito de defesa do Vitória. Faltou cobertura, por exemplo, no gol do Rodrigo, que foi costurando todo mundo, e logo a seguir o Gilberto teve uma oportunidade sem cobertura também da zaga para o lateral Rodrigo. Toca de cabeça lá, Roger. Respondendo ao ataque do Vitória, Luiz Mário. Abertura para Rodrigo Mendes, ele vai para o lance contra Marcelo Heleno. Vantagem do zagueirão baiano, ele despacha lá para o campo de ataque. Gilberto rebateu, vem o Grêmio de novo. E aí parou o jogo. Falta marcada para o Vitória. Desabou lá o jogador baiano. Um pouco mais de 10 minutos deste primeiro tempo, onde o Grêmio vai vencendo por 1-0. Tá sentindo ali o Marcelo Heleno, camisa número 3. Próxima quinta-feira tem muito mais Campeonato Brasileiro para você também. Os canais Premier Esportes entrando em campo. Gama e Santos, Curitiba e Portuguesa, Palmeiras e Paysandu, Flamengo e Grêmio. No complemento da 14ª rodada. E às 9 da noite o Sport TV mostra ao vivo Campeonato Estadual de Futsal do Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense. Aí o Vitória com Alain Delon. Tá marcado pelo Gavião, conseguiu roubar. Mas já não valia mais nada, né? A arbitragem marcou a falta do Gavião sobre o Alain Delon. Fernando tenta colocar na ponta para André, se antecipa Adriano. Passa em profundidade para Luiz Mário, ficou na dúvida ali o volante do Vitória, o Xavier, e quase se complica. Luiz Mário já ia passando por ele. Marcos. Lançamento lá para Paulo Rodrigues, que subia para o apoio. Toca de cabeça ali. O time do Vitória, Xavier já perdeu bola para Luiz Mário. Rodrigo Mendes, o passe era para ele, ele espichou a perna. Mas o Luiz Mário já havia sido derrubado e por isso, de novo o Grêmio tem uma falta pelo lado direito do campo de ataque. Aí de novo a repetição, a Luiz Mário sendo tocado por trás. Vamos para quase 12 minutos deste primeiro tempo no Olímpico. Grêmio 1, Rodrigo Fabre 0 para o Vitória. O próprio Rodrigo colocado para cobrança, ele chutou mais o chão do que a bola. Tentou lá o Rodrigo Mendes, mas o Vitória escapa. E o lançamento que era para o Aristizábal acabou não acontecendo. Impedimento na sequência do Rodrigo Mendes, para desespero do Tite ali na beira do campo. Vai ser chamada a atenção, perdão, Maurício, porque o Paulo César Oliveira pediu para segurar essa falta e vai conversar com o Tite ali na beira do campo. Ó. É que o desespero do Tite é completamente infundado. O jogador do Grêmio estava impedido, voltando daquilo que os árbitros chamam posição A para B, portanto voltando da situação de impedimento para ficar em condição legal, e o impedimento foi bem marcado. Olha o Adriano, colocou por cobertura, tentou. Surpreendeu o Jean, hein? Personalidade do garoto que já marcou contra o Juventude e agora arriscou de muito longe ali. O goleiro do Vitória estava fora do gol. Olha só, bateu antes da linha que divide o campo. E por pouco não consegue fazer aí um gol antológico aqui no Olímpico. Imagina se marca. Marcos deixou a bola passar, vai sobrar tranquilo então para Jean. Esses primeiros 13 minutos de 1 para o Grêmio, 0 Vitória. Bola para o alto, Rodrigo Fabre toca de cabeça. Mendes. Atrás com o Anderson Lima. Luiz Mário. Escorou na passagem do Rodrigo Mendes, vem o Grêmio. Anderson Lima vai passar também pela ponta, é mais uma opção da jogada. Rodrigo Mendes, rasteiro por baixo no Luiz Mário. Ficou pedindo o pênalti, hein? O Tite leva as mãos à cabeça. Enquanto isso o jogo rola e o Vitória tem a posse de bola no arremesso. Olha aí de novo o lance do Luiz Mário, ó. Contra o Xavier. Jogada normal. Aí Gilberto. Rodrigo Fabre pede pelo meio. Protege na perna esquerda, joga no Tinga. Abertura para Roger. Vai curtindo uma de lateral, o zagueiro do Grêmio, o Gilberto está à sua frente. Pode tentar o cruzamento. Esperou a chegada do Tinga. Anderson Lima está livre de marcação aqui pelo lado direito, ninguém viu. Lá no meio, Rodrigo Mendes e Luiz Mário. Ainda o Grêmio, chegando com o Roger.
olhou para dentro da área, jogou errado, muito forte, tiro de meta para Jean. O Vitória não está conseguindo marcar bem o Grêmio. Nenhum dos seus jogadores de contenção, o Xavier ou o Dudu, eles não conseguem fazer isso. Dos 3 atacantes que precisam marcar a saída de bola do Grêmio, essa marcação é ineficiente e o Grêmio chega com muita facilidade pelos 2 lados, mas em especial pelo lado esquerdo do seu ataque. Isso aqui está lembrando um pouquinho já aqueles jogos, né, do Super Bowl lá nos Estados Unidos. Porque o Joel anota tudo aqui na prancheta, agora o Tite dá o troco ali do lado do Grêmio. São 2 treinadores que trabalham muito, né, com essa parte de anotações, se valem muito, né, das coisas que eles colocam. E o Joel a cada lance vai lá e puxa realmente a caneta, né, e o papel para depois para o intervalo, olha só aí, ó, levar ao conhecimento dos jogadores. Isso que temos 15 minutos somente desse primeiro tempo, mas o Vitória já está perdendo por 1-0. Rodrigo Mendes. Anderson Lima jogou na frente para Luiz Mário. Ele tentou puxar para o Rodrigo Mendes, que passava, e a bola bateu no Paulo Rodrigues. Aí o lateral do Vitória. Conseguiu tocar bem por baixo do Anderson Lima. Vai aí armando com o André. Na frente de novo o Paulo Rodrigues. Ele domina. Anderson Polga com estilo. Apareceu ali para fazer o corte na hora certa. Adriano. Domina, jogou no Rodrigo Fabre. Devolução para Paulo César Tinga. Tem espaço. Ainda Tinga. Vai em velocidade, entrou para dentro da área. Ele bateu pro gol. Jean pegou. Vai voltar o rebote pro Grêmio. Rodrigo Mendes. Se cruzar pode levar perigo. Ainda ele bateu forte. O toque do Luiz Mário foi pela linha de fundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD Mais Ligados Inteligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Mais uma vez a repetição, você podendo observar. E o Grêmio chegou como quis, né? Pela direita e pela esquerda. Agora na jogada de quem se projetou de trás, o Tinga, no tabelamento com o Luiz Mário. A marcação outra vez ineficiente da saída do Grêmio. Olha o André tentando fazer a jogada de evolução ali para cima do Adriano. Recebeu a falta. Mais uma para o time do Vitória. Agora este Sábado tentou se aproveitar, né? Pegando a defesa do Grêmio desprevenida. E o Paraná marca o primeiro contra o Corinthians. Márcio. Um dos artilheiros também desse Campeonato Brasileiro. Aí o Vitória. Fernando. Tentou Paulo Rodrigues. Anderson Lima apareceu para fazer o corte. Domina Luiz Mário. Limpando a jogada para Gavião. Outra vez com o Luiz Mário, apenas o Rodrigo Mendes lá na frente. Todo o time do Grêmio ali pelo campo de defesa. Luiz Mário olhou a passagem do Rodrigo Mendes, lançou para ele, mas foi mais em direção ao Jean, que ficou com a bola. Rapidinho ele liga aqui o contra-ataque com o Paulo Rodrigues. Sempre se projetando bem para o campo de frente. Fernando jogou na esquerda para o André, ele entrou pelo meio da área. Adriano espichou a perna, polga completa. Vai voltar o Vitória, tá um bate e rebate porque o Grêmio tá todo recuado. Dudu. Deu um chega para lá no Rodrigo Fabre e o árbitro marcou falta contra o Grêmio. Aristizábal. Rodrigo tentou na frente. E aí tá valendo o lance. Vai voltar o Vitória. Alain Delon. O toque para Rodrigo e agora sim, parou o jogo o Paulo César de Oliveira, nova falta. No lance anterior, que o André quase fez a conclusão e o Tinga não deixou, quem errou a marcação foi o Grêmio, porque o Alain Delon puxou a marcação do Gavião para o lado esquerdo de ataque do Vitória, abriu um clarão no meio-campo do Grêmio e por ali o Vitória entrou tramando, acertando e tabelando passes. Então o Gavião, que está marcando o Alain Delon mais de perto, quando o Alain Delon caiu para o lado, o Gavião abriu a guarda, abriu o centro da defesa do Grêmio. Torcedor do Grêmio pulando na arquibancada ali, festejando por enquanto este 1-0, 10 minutos e meio deste primeiro tempo. Fernando e também Alain Delon para a cobrança da falta do Vitória. É a terceira daquele setor. Vai partir Fernando, jogou no canto, Darley, bem posicionado, pegou. Ele abre os braços, né? Pediu pressa para que o time se armasse lá na frente, mas estava todo o Grêmio ali pelo campo de defesa. Rodrigo Mendes. Aproveita o rebote da defesa, ficou sentindo ali o camisa 9 do Grêmio. Luiz Mário. Tentou para Rodrigo Mendes, completa a defesa do Vitória. Roger. Levantou a perna, furou em bola, tá aí o time baiano. André.
Tabelando com o Alain Delon, vem Adriano e acaba com a festa ali pelo meio. Fernando. Aparece de trás para jogar Dudu, o Dudu cearense. Rodrigo. Sai da lateral, vem para o meio buscar jogo, buscou a abertura de bola lá pelo setor direito com o Aristizábal. A defesa do Grêmio acabou afastando com o Polga. Se armando ali com o Rodrigo Mendes e a antecipação do Xavier. Colocando a bola aí, que vai sendo dominada pelo Roger. Tenta outra vez o Rodrigo Mendes, levou vantagem. Anderson Lima está livre aqui pela direita, mas o passe é para Adriano. Agora sim recua, vem buscar jogo o Anderson Lima. Na ponta, Luiz Mário. Foi empurrado pelo jogador do Vitória, o Xavier, falta sobre ele. Vamos aí já passando dos 20 minutos deste primeiro tempo. O Grêmio 1-0, gol marcado pelo Rodrigo Fabre há 2 minutos. Vitória melhorou no jogo, conseguiu adiantar a sua marcação, fez com que o Grêmio ficasse recuado nos últimos 4 ou 5 minutos e só agora conseguiu respirar e ter um lance de ataque. O Joel Santana segue anotando, né, suas questões todas. O Tite prefere ficar lá na beira do campo. O Grêmio tem essa falta aí importante. Rodrigo Fabre. Autorizado na perna esquerda, jogou pelo meio, toque de cabeça. Aparecendo o Anderson Lima, né, para finalizar. Sentiu o Anderson, hein? Ele já estava sendo observado pelo Dr. Paulo Rabaldo do Grêmio e agora sinalizou ali para o banco. Daniel marca São Caetano 1, Bahia 0. Outro jogo em movimento nesta tarde de domingo pela 13ª rodada do campeonato. E é bom o torcedor do Vitória prestar atenção nesse jogo, porque o São Caetano é o próximo adversário lá em Salvador. E já tem jogador do Grêmio no aquecimento, hein? Tite com precaução, né? Colocando, se eu não me engano, o Guilherme. Em seguida vai para o aquecimento, porque o Anderson realmente está descontado. A observação lá do Luciano Calheiros, que acompanhou o Anderson e tá lá mancando pelo meio, né? Nem voltou para a lateral. E lembrando, né, Jader, o Tite hoje não conta com o Pedrinho nem no banco. Pedrinho que seria, né, uma alternativa para o lugar do Anderson. E o Emerson também foi chamado ali, tá fora já do chamado abrigo, né, para os jogadores do Grêmio, conversando com o preparador físico Geraldo Delamore. E vai ter que mexer em seguida certamente o técnico Tite. Domina o Grêmio, o Gavião perdeu a bola. Volta Gilberto. Foi para a dividida com o Rodrigo, vantagem do lateral baiano. Tentou de calcanhar e a bola vai sobrar então para Gian. Seria ou será uma grande perda para o Grêmio, porque o Anderson Lima é um dos melhores alas do país, sabe jogar nessa condição, sabe ser atacante quando o Grêmio precisa, tem bom sentido de marcação, e o Emerson, se vier a entrar, ou mesmo o Guilherme, são jogadores improvisados. Quando agora o Luiz Mário deu uma pipocada. Olha o Vitória, tá aberto o lado direito, o Adriano vem na cobertura e evita então que o Paulo Rodrigues pudesse passar por aquele setor e vai embora. Jogou com o Luiz Mário. Pelo meio, o Rodrigo Fabre. Tentou em curva ali pelo meio, diante do Dudu cearense. Vai Rodrigo Fabre. Abertura para Rodrigo Mendes. Ele tentou tocar na bola, mas ela quicou antes. E aí complicou a vida do jogador do Grêmio. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com futebol. Grêmio que tem uma falta lá pela esquerda, né? Em cima do Rodrigo Mendes. E não dá mais para o Anderson. Emerson, 14, vai entrar em seu lugar. Conversei rapidamente ali com ele. Ele disse que ele mesmo vai fazer essa função aqui pelo lado direito. Vai ter que improvisar o Tite, então. O volante Emerson vai ser ala. E o Grêmio perde, Maurício, como você já disse, né? Aos 23 minutos, um jogador importante como é Anderson Lima. É um dos líderes do grupo, mas isso funciona mais durante a semana, numa circunstância especial do jogo. O Grêmio perde mesmo, é um excelente jogador da posição, que tem poder de fogo, que tem bom poder de marcação. O Emerson vai entrar muito mais para marcar do que para apoiar. Cobrança de falta para o time do Grêmio, tá aí o 14 Emerson na partida. Vai ser autorizado o Rodrigo Fabre para jogar a bola para dentro da área. Levantamento na perna esquerda, Polga ameaçou subir, não foi, vem Emerson no rebote, a bola desvia na defesa e sai em escanteio para o Grêmio. E já tem outro jogador do tricolor gaúcho caído ali, ó. É o Anderson Polga, me parece, daqui, Jader. É o Polga. E tá sentindo muito ali numa jogada ali fora, no lance ali fora, né,
da bola. E agora toda a preocupação dos companheiros ali pedindo o carro maca. Na verdade, ele foi empurrado pelo jogador do Vitória, a gente vai poder observar de novo, ó. E ainda o Emerson trombou com ele, ou seja, foi atingido 2 vezes o Polga. A perna esquerda do Emerson no movimento do chute acabou batendo de frente numa região muito dolorida do Anderson Polga, que foi empurrado na sequência da jogada, não necessariamente para fazer a falta. O jogador do Vitória queria apenas chegar mais perto da bola. Deve estar doendo, viu? Próxima sexta-feira tem mais Campeonato Brasileiro da Série B para você ao vivo no Sport TV. União São João e Sport Recife. Menos para a cidade de Araras, que acompanha Joinville e Jundiaí. E nos canais Premier, você pode acompanhar Fortaleza e América Mineiro e Santa Cruz e Anapolina. E a partir de 10 para meia-noite, às 11h50 da sexta-feira, no Premier Esportes, tem o Ultimate Fighting Championship 39, ao vivo, direto dos Estados Unidos. Um programaço, você, claro, não pode perder. O replay, mais uma vez, a imagem colocando que o joelho do Emerson ataca a virilha do Anderson Polga. E o Tite, todo preocupado, conversa bastante ali com o Geraldo Delamore. Olha só a repetição, realmente. Toca o joelho do Emerson no Polga, que agora está sendo atendido lá fora com o carro maca. Escanteio para o Grêmio. Autorizado o Rodrigo Fabre mais uma vez no levantamento pelo meio da área. Caiu o Luiz Mário ali. Ficou pedindo o pênalti. Paulo César de Oliveira não foi na dele. Estufa o peito o Gavião, vai trazer o Grêmio de novo à frente. Tinga contra 2 jogadores do Vitória, conseguiu no meio para Luiz Mário. Ainda ele, passou pela marcação do primeiro para Rodrigo Mendes. Alta do Fernando nele. E de frente para o gol. Dudu, camisa 7, foi quem cometeu essa irregularidade, olha só. Rodrigo dominava, abria para o chute, atingido pelo Dudu. 26 minutos de jogo já daria uma beleza de partida para assistir. O Vitória já conseguiu ser perigoso, tem jogadores capazes de levar muito perigo à defesa do Grêmio, especialmente André, Aristizábal e Alain Delon. Agora, também está marcando mal o Grêmio, que continua em vantagem nesse sentido. E o Grêmio, que teve um início fulminante de partida, agora está mais lento, ainda assim perigoso. Olha o drama que vive o Tite, hein? O Grêmio que tem essa falta, Fabre foi pra bola, jogou pela linha de fundo. Quase que ele marca o segundo gol, a bola passou muito próximo, olha ali da trave do Jean, que se espichou todo. Tirou praticamente com os olhos, né? Essa aí que já ia entrando. E o Tite tá lá cobrando, né? Discutindo bastante, gritando. Enquanto o Grêmio tenta se aproveitar na saída errada do Jean. Ele quer uma definição também ali da situação do Anderson Polga, que continua recebendo atendimento médico ali no carro maca. Para se ter uma ideia, né, Maurício, de como foi grave aquela batida, né? Tem muitas vezes a gente pensa que não é nada, um lance casual, mas olha, a casualidade também pode tirar um jogador importante de um jogo. Não, o choque foi muito violento, porque inesperado, tanto da parte do Emerson quanto do Anderson Polga, que estava despreparado para a jogada e ainda pegando um joelhaço de frente, perto do baixo ventre, é de doer, né? Você viu há pouco o Polga tomando água, respirando, parece que está se recuperando e vai voltar, vai tentar pelo menos voltar para o jogo. Aí o Vitória Fernando, alta agora em cima do Emerson, foi puxado pelo pé ali, Paulo Rodrigues, o lateral do Vitória. Mas é um jogo muito truncado, muito parado também, né, Maurício? Muitas faltas. Como o Vitória não consegue marcar bem, se obriga a fazer faltas. E algumas delas até não são discretas. Elas têm alguma violência, ficam espalhafatosas. Já o Grêmio contém o Vitória com os seus marcadores, com o Gavião, com o Tinga, com o próprio Anderson Polga, que faz boa partida na condição de líbero e tem uma saída boa para o ataque. Os seus 3 jogadores de frente atuam muito bem. Está em campo o Polga já. Retornou 100% ali, parece, o zagueiro do Grêmio. Mais uma vez, time gaúcho completo dentro de campo. Já com quase 28 minutos e meio deste primeiro tempo de jogo, onde o Grêmio vai vencendo Vitória por 1-0. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Está jogando o time baiano ali pelo campo de defesa. Marcelo Heleno. Este é Dudu. Marcado forte ali pelo Rodrigo Mendes. Faz a bola chegar até no Marcos.
Tentou o lançamento para o Aristizábal, o capitão do Vitória, subiu alto, foi bem para a bola. O Adriano e o Aristizábal aqui na lateral protagonizaram um lance de Ultimate Fighting. E agora o Adriano se estranhou com ele e foi para cima. O Adriano saiu do campo junto com o Aristizábal, segurou a camisa do Aristizábal para que ele não voltasse ao campo com velocidade e o Aristizábal deu um tapa no Adriano. Tudo isso fora do campo. O árbitro, é claro, de costas para o lance. Lateral ali para o Grêmio. Tenta voltar o Vitória, Fernando. Na frente jogou para André. Tentou passar pelo Polga, já vinha na proteção Gilberto. Volta Fernando, escora de cabeça. Paulo Rodrigues acabou não dominando. O Emerson então vai trazer o Grêmio à frente. Jogou para Rodrigo Mendes. Passou bem pela marcação. Ainda ele. Vai puxando o contra-ataque. Luiz Mário no meio da área. Ele bate. A bola vai na rede pelo lado de fora. De novo, em velocidade, o Grêmio com seus atacantes. O Rodrigo Mendes e o Luiz Mário. Buscando o segundo gol. Você está revendo a jogada, olha só. Do Rodrigo. Limpando e tocando para que o Luiz Mário pudesse finalizar. São as emoções do Brasileirão 2002 nesta 13ª rodada, onde o Grêmio vai vencendo o Vitória por enquanto 1-0. Emerson. Perdeu a dividida, vem Gavião então para afastar. Volta o Vitória, Dudu. Fazendo boa abertura lá na ponta. E aí não dominou. E olha só, quem deu o primeiro chutão e depois saiu correndo para marcar o Alain Delon foi o Gavião, porque a missão do Gavião no jogo é não deixar o Alain Delon jogar. Estava lá pelo lado direito, como disse o Maurício, né? Correu do meio para lá. Mas o Vitória volta de novo. Emerson. Estava mal posicionado o Adriano, outra vez. Veio na cobertura. E o Aristizábal deu uma chegada ali no Emerson. Rodrigo Mendes. Faz bom passe lá na ponta, Fábio foi atingido e aí para o jogo o Paulo César de Oliveira. Atlético Paranaense e São Paulo 0-0. Mais um jogo em andamento. Já deu desculpa, olha ali de novo o Adriano e o Aristizábal no meio do campo. Ó. Um empurrando o outro, o Aristizábal vai lá sendo puxado pela camisa pelo André. Roger chega ali também. Enfim. Uma questão que começou justamente na disputa do Adriano com o Aristizábal. Olha só aí, ó. Se continuar assim, não vai terminar nada bem, hein? Paulo César de Oliveira de novo estava de costas lá para toda essa discussão. Cobrança de falta é pro Grêmio. Tem Rodrigo Fabre. Também o Anderson Polga. Gavião chegando por ali. Vai ser autorizado. Vem Gavião para o chute. A bola bateu no jogador do Vitória que saía da barreira. E o detalhe, Jader, é que o Joel Santana disse para o quarto árbitro: olha, você está vendo isso tudo. E o quarto árbitro está parado ali na beira do campo, não sei se esperando para poder falar ali com o Paulo César Oliveira. E a torcida do Grêmio marca a pressão agora, né? No Alain Delon, também no Aristizábal, tentando intimidar os jogadores do Vitória aqui no Olímpico. Paulo Rodrigues faz a bola chegar com tranquilidade no Marcelo Heleno. Pela direita, Rodrigo. Vamos aí para 32,5 deste primeiro tempo. O Grêmio vence 1-0. Recuo de bola para Gian. Tá aí dominando e tem a possibilidade de sair jogando com o Marcelo Heleno novamente. Aparece para o jogo Dudu. Domina o volante, camisa 7 do Vitória. Marcação é do Tinga. Gilberto se aproveitou bem da situação do Rodrigo ali, desequilibrado, perdeu. Rodrigo Mendes para Gilberto. Olha o Grêmio chegando, pode tentar o cruzamento. Ele largou fraco para o meio da área. E aí havia um 4 do Vitória contra 2 do Grêmio, que mais uma vez perdeu a chance de ampliar a vantagem aqui em Porto Alegre. Aristizábal. Adriano vem na marcação. Conseguiu afastar ali o zagueiro do Grêmio. Dudu. O Adriano não desiste, vai em todas lá, hein, Luciano? E o quarto árbitro, que é o Vinícius Costa, árbitro da Federação Gaúcha, ele agora chegou a chamar o Paulo César de Oliveira. Mas o árbitro acabou não escutando, ele continua aguardando aqui na beira do campo. Que tudo aconteceu na frente dele aqui. O quarto árbitro, pelo menos, viu e acompanhou tudo. Tentou Rodrigo Mendes, foi desarmado, olha o Vitória chegando. Passe errado do Dudu. Polga, lançamento é para Tinga. E aí ele é pequeno, né? Perdeu no alto para o Marcos, mas o Grêmio ganha o arremesso. Tinga rapidamente pediu para Rodrigo Mendes cobrar o lateral, porque ele estava livre, mas aí já chegaram 2 do Vitória para desarmar o volante do Grêmio.
No carrinho consegue recuperar a posse de bola Rodrigo Fabre. Tinga. Tranquiliza o jogo, joga atrás com o sistema defensivo. Roger. Outra vez Tinga. Vai trocando passes, administrando essa vantagem o Grêmio nesse momento do jogo, com 34 passados já desse primeiro tempo de partida. E aí a falta agora no Fabre. Manter a posse de bola é importante para o Grêmio, que começou o jogo ganhando de 1-0 com o golaço. É o que o Grêmio tenta fazer nesse momento, faz bem. Rodrigo Mendes, aí abusou, né? Arriscou de muito longe e jogou pela linha de fundo. E o Vitória é quem perde com a intranquilidade dos seus atacantes, em especial o Aristizábal, porque bem marcado pelo Adriano, assim como o Gavião marca bem o Alain Delon, não adianta ele ficar irritado pela marcação. Ele não vai fazer o Vitória jogar melhor com a sua irritação. Ele tem que se livrar da marcação com a bola no pé. Joga pra frente lá o goleiro Jean, se antecipa Roger ao André. Volta a posse de bola pro Vitória, que não conseguiu dar sequência na troca de passes ali. E o Grêmio também errou. Tinga. Passe muito forte do Adriano, falta do Tinga agora em cima do Fernando. O Gel ficou maluco agora com essa jogada, porque ele pediu pro Paulo Rodrigues passar na velocidade pelo lado esquerdo. O jogador acabou segurando a bola. O Gel ficou muito irritado. Rodrigo Mendes veio buscar jogo, tentou, né? A proteção, jogando de costas para o sistema defensivo. Olha o Vitória, Paulo Rodrigues foi bem para o lance, passou pelo Polga, vai chegando o lateral do Vitória, ele arrisca na perna direita e jogou longe do Darley. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Duosoft, o tecido inteligente da pênalti. Próxima segunda-feira você confere ao vivo no Sport TV a partir de 8h30 da noite. Amistoso internacional, vôlei masculino. Tem Brasil e Japão. Seleção brasileira de olho no Campeonato Mundial da Argentina. Dos amistosos de preparação do time do Bernardinho. Olha o Rodrigo Fabre de novo fazendo fila na defesa do Vitória. Abertura para Luiz Mário. O cruzamento saiu no meio da área. Rodrigo Mendes estava pronto para marcar o gol e o Marcelo Heleno meteu a cabeça. Outra vez escapando o Vitória. Aristizábal desarmado e aí falta em cima dele. Uma das diferenças do jogo, Jader, é que o Grêmio com o Gavião sobre o Alain Delon, com o Adriano sobre o Aristizábal, o Grêmio marca as jogadas perigosas do Vitória e faz isso eficientemente. O Vitória não consegue marcar os três atacantes do Grêmio, o Rodrigo Fabre, o Luiz Mário e o Rodrigo Mendes. Vem disparando o Rodrigo, jogou para Aristizábal na ponta, as costas da defesa, Alain Delon, bateu, Darley, pegou. Embaixo, numa chegada forte, né, do Vitória. Olha só, o Aristizábal viu bem a passagem do Alain Delon nas costas do Anderson Polga e o Darley evitou o gol de empate dos baianos. A torcida grita o nome do Darley aí, do jogador que mais vestiu a camisa tricolor em campo. Mais de 500 jogos do Darley, quase 10 anos de titularidade. Vem de novo Vitória, recebendo lá na ponta Fernando, jogando com o Aristizábal. Outra vez Fernando. Aí o colombiano, capitão do time baiano. A tabelinha feita, Alain Delon apareceu, o Gavião já está lá para a marcação. Ele jogou na ponta tentando criar um espaço, uma alternativa de jogo, mas aí na hora do passe fez tudo errado. Jogou no Tinga. Fabre, lançamento para Rodrigo Mendes, ele vai no mano a mano ali com o Xavier. E o Tite se desespera, vai cobrar do assistente ali, o Márcio Augusto. Outra vez sem razão, jogada de dividida de bola, os dois fizeram falta nos dois. Ação e reação iguais, anulação completa, segue jogo. E foi o que pensou Paulo César de Oliveira, mas o Tite não se conforma, né? Sacode a cabeça negativamente. Está inconformado ali o treinador do Grêmio. Por baixo, Adriano deu um toquinho, né? Desarmou o André. Volta o Vitória, Marcos. Grêmio aperta, o Grêmio marca muito forte. E o Vitória consegue mais um arremesso aqui com o Paulo Rodrigues. Aí no detalhe o técnico do Grêmio. André. Gavião apareceu na cobertura, joga a bola para o alto. Sobra do Gilberto. Passando em velocidade, recebeu um toque ali do volante do Vitória, o Dudu, mas o Grêmio vai chegando pela esquerda com o Gavião. Prende a jogada, Tinga. Outra vez Gavião e na frente Gilberto. São três jogadores do Grêmio armando pelo setor esquerdo. O lançamento do Gavião foi para o Gilberto, mas estufou o peito e saiu jogando com categoria, Marcos.
Quase 39 minutos deste primeiro tempo, finalzinho da primeira etapa, Grêmio 1 a 0. Outra vez o lançamento é bom, abertura de bola para Aristizábal. Tem à sua frente o Adriano. Jogou atrás para Landelon, bateu por cobertura e a bola foi pela linha de fundo. Não pense que o Vitória está fora do jogo, não. O Vitória consegue ser ameaçador porque a qualidade dos seus atacantes é boa, porque o Fernando é muito bom articulador, é jogador de armação, porque o Vitória consegue, quando passa para o campo do Grêmio, ter velocidade, fazer a movimentação coletiva. Então o Vitória não está perdido na partida. O Grêmio é que depois de fazer o gol logo assim tão cedo, tem a tranquilidade de manter esse placar. Vai de novo o Grêmio, trabalhando ali pelo meio, jogando com o Polga. Abre Adriano na direita, também o Roger pela esquerda, ele jogou na frente para Luiz Mário. Tentou ali caído no gramado, recuperar a posse de bola, mas é o Vitória quem sai jogando lá pelo campo de defesa. Paulo Rodrigues, Tite pede para adiantar a marcação, já são 2 do Grêmio em cima dele. O Luiz Mário foi o último a combater. E é de novo a posse de bola para o Vitória. 8h30 da noite da próxima terça-feira, o Sport TV mostra ao vivo o Brasileirão da Série B, Jundiaí e Americano. Menos para Jundiaí, que acompanha Mojimirim e Santa Cruz. E nos canais Premier Esportes, você acompanha Náutico e Fortaleza, América Mineiro e Ceará. Tenta Fernando. Vem Tinga, puxa ali o braço. E o Paulo César de Oliveira, de novo, né? Posicionado em cima do lance. Olha só, como o Tinga cometeu a falta e o Paulo César já autorizando a cobrança para a equipe baiana que perde o jogo por 1 a 0 aqui no Olímpico. Alain Delon posicionado para fazer o levantamento. Lá na área o André também, o Aristizábal. Quase 41. Alain Delon, cruzamento feito, olha o Polga, dividiu ali com 2, o Vitória tenta e a bola de novo foi para fora. Numa dividida, numa jogada esquisita, olha só no bate e rebate. Polga tentou, Roger buscou afastar, não conseguiu. E o Marcos foi quem finalizou, o zagueiro do Vitória, pela linha de fundo. Por todos os ângulos, você acompanhando o lance do Vitória nesse finalzinho de primeiro tempo. Alegria da torcida tricolor aqui no Olímpico, Grêmio 1 a 0. Roger vai no alto, ganha de cabeça. Gilberto tentou colocar Rodrigo Fabre na jogada. Aí se complica pelo meio Dudu. Xavier. Na frente com o Alain Delon. Marcação de 3 do Grêmio. E o Xavier, como estava bastante recuado, preferiu atrasar ainda mais o lance para o Jean. Sai pela direita com o Marcelo Heleno. Tem um toquezinho na bola Rodrigo Mendes. Arremesso para o Vitória. Duas equipes que se enfrentaram pela Copa dos Campeões nessa temporada, né? 0 a 0 o resultado do confronto. Olha o Gilberto, acabou perdendo bola, vem de novo o time baiano, Tinga apareceu no meio. Um estilo, com personalidade o Tinga. Devolução para Gilberto. Vai arrancando em velocidade, tentou passar para a tabela com o Rodrigo Mendes, aí já ficou no meio do caminho. O jogador do Vitória alega que está muito machucado, já pediu atendimento, ergueu o braço direito, mas duvido que escape do cartão amarelo, porque ele fez a falta sobre o Gilberto sem bola, o Gilberto estava em progressão, ia receber na frente e o cartão vai sobrar para o jogador do Vitória que está no chão. Para o segundo tempo, imagine que o Grêmio, para ter mais segurança em manter essa vitória, deva mais uma vez forçar o ataque pela esquerda, enquanto você revê o lance da falta lá sobre o Gilberto sem bola, o ataque pela esquerda, aquela blitz que fez no início do jogo e conseguiu o seu gol. Por ali o Grêmio teve mais sucesso. Depois, administrando o jogo, recuando, diminuindo a velocidade da partida, ficou mais difícil para o Grêmio ser tão perigoso. E o Vitória precisa acertar a marcação sobre os 3 jogadores de frente do Grêmio. O Rodrigo Fabre, que vem do meio para encostar nos 2 da frente, o Luiz Mário e o Rodrigo Mendes, porque essa marcação ainda é deficiente por parte do Vitória. O Xavier, o Dudu, os 2 zagueiros não encontram muitas vezes a quem marcar. E o Grêmio com espaço consegue ser perigoso. Isso para a segunda etapa, foi um belo primeiro tempo de assistir, viu, Jada? É verdade, o Joel Santana está ali na beira do campo, ó, gritando, aproveitando essa parada, né? Enquanto o Dudu
vai sendo retirado lá para ser atendido. Vitória vai ficar momentaneamente com 10 homens em campo. O Jael disse o seguinte: se o Dudu voltar, avisa para ele fazer a do Rodrigo. Rodrigo fecha o meio. Modificações do Joel Santana enquanto o Grêmio tenta criar oportunidades ali pelo meio. Roger. Abertura lá pela esquerda outra vez com o Gilberto. Sempre uma opção forte, né, do time do Grêmio para buscar o contra-ataque. A bola bateu ali no peito do Rodrigo Fabre, que ficou sentindo. Aristizábal, no jogo de corpo, ele levou vantagem sobre Roger. Também pelo Gilberto. Tinga espechou a perna, não deu vantagem ao André. E aí ele cometeu a falta e vai tomar cartão. O cartão amarelo para o número 7, Tinga. Daqui a pouquinho vai subir a placa de 3 minutos, Jader. 48, hein? Olha aí de novo o lance, ó. Tinga pegando por trás o André. Com justiça, o cartão amarelo, como o cartão amarelo para o Dodô, que fez aquela festa de ir para o chão, levantar braço e está levando cartão amarelo agora. São 2 os cartões nesse primeiro tempo. Dudu do Vitória e Tinga do Grêmio. Mais uma atuação muito boa do Paulo César de Oliveira. Vai subindo a placa dos 3 minutos. Vamos então a 48 nesse primeiro tempo. E por enquanto 1 para o Grêmio, 0 para o Vitória. Aqui no Estádio Olímpico, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adriano joga a bola para o alto, tenta Rodrigo Mendes. Deu com o bico da chuteira, levou vantagem, ainda ele pedalou, caiu na área. Agora o Tite se desesperou. Não sei não, hein, Maurício? Quero ter a sensação do árbitro. Antes do replay não me pareceu pênalti, me pareceu lance normal. Vamos ver se o replay vai me desmentir e ao Paulo César. Tite enlouqueceu na beira do campo. Não houve nada. Caiu sozinho, foi ao chão, perdeu o equilíbrio e pronto. No primeiro momento tinha-se a sensação de que ele foi puxado pela camisa, né? Mas deu para se perceber na imagem então, com nitidez, que o Rodrigo Mendes caiu sozinho. Paulo Rodrigues, jogador que começou apoiando forte, né, no início da partida, mas que aos poucos foi recuando. Adriano. Grêmio apertado ali pelo Vitória, joga a polga lá na frente. Luiz Mário. Passou por 2. Rodrigo Mendes tentou devolução para o Fabre, que já ia passando da bola. O Joel Santana está satisfeito, apesar dessa vantagem do Grêmio. Mas passou agora o seguinte recado para os jogadores: segura, falta 1 minuto. Olha o Aristizábal, o Roger vem no combate em cima dele. Conseguiu tocar pela esquerda com Paulo Rodrigues. Não desiste, vai buscando o gol no finalzinho desse primeiro tempo, o time baiano. Tentou Paulo Rodrigues o cruzamento, o Emerson apertou para cima dele. Na perna direita, jogou para dentro da área. Polga meteu a cabeça na bola. Quase 47, temos mais um. E outra vez o lance, ó. Para tirar as dúvidas, enquanto o Vitória vai chegando. No lance em cima do Rodrigo Mendes, que teria o Grêmio pedido o pênalti. Luiz Mário e Rodrigo Mendes, os dois atacantes bastante recuados, e por isso a tranquilidade lá do Marcos. Está jogando lateralmente com o Marcelo Heleno. Outra vez Marcos. São os últimos instantes desse primeiro tempo de jogo. 1 para o Grêmio, 0 Vitória. Muitos jogos para você, daqui a pouco no intervalo, todos os detalhes e muitas atrações para você. Tá aí o Roger. Gavião pediu e recebeu. Pode ser, quem sabe, a última descida do Grêmio com o Gavião. Ele errou o passe. Vai voltar o Vitória. Falta do Polga em cima do André. Vai se esgotar o tempo regulamentar determinado pelo Paulo César de Oliveira. E aí está, final de primeiro tempo no Olímpico, 1 para o Grêmio, 0 Vitória, gol do Rodrigo Fabre. Vamos ao gramado com o Luciano Calheiros. E eu vou chegar nele aqui no Rodrigo Fabre, até para repetir, o Dudu caiu, hein? Recebeu atendimento aqui no intervalo, até para repetir uma pergunta que eu fiz na partida contra do Campeonato Brasileiro até o seu final. Gol de abrir programa, gol de abrir transmissão, uma fila de 4 jogadores na habilidade do Rodrigo. Não é bobeira, isso é mérito do atacante. A não ser que alguém pense, e há muitos que pensam futebol assim, não, era só dar no meio do Rodrigo que ele não fazia isso. Bom, mas aí nós estamos falando de Ultimate Fighting, vale tudo, que até tem no canal Premier, mas não de futebol. Maurício, oi, só te interrompendo, olha essa imagem aqui, ó. Essa é uma praxe do Tite, ó. Ele fica ali na beira do vestiário, aqui na boca do túnel,
E ele passa, né, essa energia para os jogadores sempre nesse último momento aqui que o jogador deixa o vestiário. Aproveitar aqui até para ouvir o Gavião e saber aqui exatamente, Gavião, o que conversou o Tite com vocês no intervalo, o que ele pediu para esse segundo tempo? Acertar um pouquinho a marcação, acho que a gente aí deixou algum espaço para a equipe do Vitória, mas acho que a equipe está bem, procurar explorar e o contra-ataque pode aparecer alguma oportunidade. Jader? Tá certo, o Grêmio que volta com a mesma formação, não ser a modificação aquela do Emerson com o Anderson Lima, não é, Luciano? Isso aí, Jader, com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. Perfeito, Vitória volta com o 16, o Elson. Olha que cena interessante, ó. O Aristizábal com o Adriano, os dois conversando com o Paulo César. Aristizábal com a mão no ombro do Adriano, fizeram as pazes e marcaram um jantar para hoje à noite. São as características, né, do futebol brasileiro, tá lá. Daqui a pouquinho, Jader, eu vou até perguntar para o Vinícius Costa se ele chegou a conversar sobre isso com o Paulo César Oliveira no intervalo. Elson, 16, autorizado, entrado em campo então. Já entrou em campo. E o Vitória com essa substituição, Dudu sai lesionado para a entrada do Elson, 16. Vamos para o início do segundo tempo aqui no Olímpico. O Grêmio vence pelo placar de 1-0, gol do Rodrigo Fabre, logo a 2 minutos de jogo. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, são muitos jogos para você. Até dezembro vamos estar ao vivo no Sport TV e também nos canais Premier Esportes, tanto na Série A quanto na Série B. Paulo César de Oliveira tomando as providências, vai autorizar. Apita o árbitro, bola rolando e você, assinante Premier, curtindo as emoções do segundo tempo de jogo aqui no Olímpico. Sai rapidamente o Vitória ali com o Alain Delon. Pelo meio o Elson. Primeiro toque de bola do Elson, já fazendo chegar até o Marcelo Heleno, e o lançamento para Aristizábal. E o Roger acabou sendo traído, né, pela passagem da bola, que estufou no peito do Roger e aí saiu em lateral para o time baiano. Gilberto tentou colocar por entre as pernas do Rodrigo, vantagem do lateral do Vitória. De novo ele. Recua aí para Marcelo Heleno, no meio Elson. Chega por lá Rodrigo Fabre, também o Rodrigo Mendes. E o Flamengo faz 1-0 no Atlético, gol de Liedson. Flamengo que é o próximo adversário do Grêmio, quinta-feira lá no Maracanã. Jogo de muita história, né? Muita rivalidade, Flamengo e Grêmio. E o Flamengo vencendo o Atlético lá no Mineirão. Desabou ali um jogador do Vitória, hein? Tá caído o jogador do Vitória, no lance anterior ficou sentindo. 1 minuto do segundo tempo e pode ser preocupação para o Joel Santana. E os jogadores do Vitória estão cobrando do Rodrigo Fabre a lesão do jogador do Vitória que está no chão. Eu confesso que não vi o lance, mas os jogadores reclamam junto ao Paulo César de Oliveira que o Rodrigo Fabre teria provocado essa lesão. E foi o Elson. Está caído ali no centro do gramado, o jogador que entrou agora há pouco na equipe do Vitória. 1 minuto e meio deste segundo tempo. E de novo, né, o burburinho. O círculo em volta do árbitro, do jogador baiano que caiu e agora vai se recuperando. O Elson, camisa número 16. Paulo César de Oliveira vai lá, conversa com o árbitro. O Tite agora bate boca com o Aristizábal. Os ânimos quentes realmente aqui no Estádio Olímpico, né? O Aristizábal que chegou a ser oferecido ao Grêmio no início do ano. Por pouco não trabalhou aí com o Tite nessa temporada. Segue discutindo ali com o atacante do Vitória. Tem a posse de bola o time baiano, Marcelo Heleno. Está jogando justamente com o Elson. Rodrigo está aberto pela direita. Passa na frente para o Alain Delon, foi puxado pelo Emerson, falta. Grêmio que não conta mais com o Anderson Lima. Jogadores se revezando lá pelo lado direito para tentar a marcação. Alain Delon recebe. Está marcado justamente pelo Gavião. Ele conseguiu espaço para o cruzamento. O Adriano mete a cabeça na bola. Volta Elson. Ajeitou para Rodrigo. Vitória tomando a iniciativa nesses primeiros minutos do segundo tempo. Paulo Rodrigues. Bom toque. Abertura para Fernando. Vai para a linha de fundo. O cruzamento bateu no Adriano e saiu. Nesse início de segundo tempo, o Emerson está deslocado para o centro, para ser volante. E está vazio lá a ala direita do Grêmio. Cruzamento de novo, a bola fica na marcação gremista. Luiz Mário se complicou ali com o Rodrigo Fabre, vai voltar o Vitória. Levantamento de Fernando, a bola vai passar por toda a extensão da área. Caindo aqui desse lado. André. Roger apareceu ali com personalidade, com estilo, está jogando. E se está vazia
a ala direita do Grêmio é porque algum jogador deverá ter esse papel e ainda não assumiu o posto. Se o Emerson está no meio, ou será o Gavião, ou o recuo do Tinga mais para lá. Rodrigo Mendes tabelou ali com o adversário, tenta se reorganizar em campo, mas ele tocou mal na bola. Não parece estar ainda 100% fisicamente, né? Esse jogador, o Rodrigo Mendes, que até a última rodada era reserva. Volta o Vitória. Rodrigo. Passagem ali do Elson, acabou escorregando. Emerson tentou sair, não conseguiu, ficou sentindo. Volta Elson. Ali mancando o volante do Grêmio, camisa 14. Rodrigo. Por entre as pernas do Emerson, ele tentou a tabela com Aristizábal, apareceu o Polga. Vem Gilberto, conduzindo o Grêmio pela esquerda. Jogou para Rodrigo Fabre, dominando também na perna canhota, onde ele é habilidoso. Ainda o Fabre, marcação do Xavier, falta em cima do camisa 11 do Grêmio. E aí pintou o cartão. É mais um cartão amarelo para a equipe do Vitória, confirmando ali para o número 5, Xavier. Próxima terça-feira o Sport TV mostra ao vivo o Campeonato Brasileiro da Série B. Jundiaí e Americano, você acompanha a partir de 8h30 da noite, menos em Jundiaí, que vai assistir Mojimirim e Santa Cruz. E nos canais Premier Esportes, Náutico e Fortaleza, América Mineiro e Ceará. Cobrança da falta do Grêmio. E o Tinga disparou na ponta, né? Não acompanhou a subida da bola. Estava longe do lance lá o Tinga. Conversei agora há pouco, Jader, com o Vinícius Costa, o quarto árbitro. E ele disse que relatou ali os fatos para o Paulo Sérgio Oliveira, que tomou a seguinte providência. Deu o último aviso para esses dois jogadores, Adriano e o Aristizábal, né? E o Aristizábal. Eu parei ali porque o Paulo acabou dando um susto ali no torcedor do Grêmio. Ameaçou recuar, foi para o lado e saiu jogando errado, né, o Polga? Mas deu o último aviso para esses dois jogadores e disse que qualquer incidente é vermelho. Um sinal de alerta aí para o Adriano e também o Aristizábal, enquanto o Grêmio chega. Luiz Mário prendeu o lance, demorou, acabou fazendo o recuo de bola para o Tinga. É o Grêmio tentando investir contra a área do Vitória. Emerson. Outra vez rolou curto ali para o Tinga. Tem dificuldades para chegar na área do Jean ali, o time do Grêmio. Tinga pode tentar o chute, ainda ele. Girando de um lado para o outro, tudo congestionado à frente. Emerson. Na esquerda com Gilberto. Tabelou e recebeu o toque do Rodrigo. Falta de novo para o time do Grêmio. E essa seria uma falta, né, Maurício, para o Anderson Lima, por exemplo, se estivesse em campo. Seja para cobrar direto ou para uma casquinha de algum atacante, como já aconteceu naquela vitória sobre o Corinthians. O Tinga está deslocado para ser quase um ala direito. Ele fica mais para aquele lado, mas me parece uma perda para o Grêmio. O Tinga, que é o grande motor do meio-campo, o jogador que chega à frente, ele foi para lá e o Emerson veio para o meio-campo. Não me parece uma boa ideia do Tite. Falta para o time do Grêmio, toda a preocupação do Jean, são 4 do Vitória. Na formação de barreira vai ser autorizado, o Rodrigo Fábio foi para o chute, acabou isolando direto pela linha de fundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Zé Carlos marca o segundo do Flamengo no Mineirão. Flamengo 2, Atlético Mineiro 0. É o Flamengo se recuperando no campeonato, vencendo o Atlético lá com o estádio cheio, né? Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Aí o Vitória, Xavier. Adiantando o Marcelo Heleno, já buscando o campo de ataque. Para cima dele o Rodrigo Mendes. Tenta contra o Elson, acabou puxando o pé de apoio ali do volante do Vitória e cometeu a falta. Quarta-feira tem mais Campeonato Brasileiro para você da Série A. No Sport TV, 8h30 da noite. Cruzeiro e Vasco, menos Belo Horizonte e São Paulo, que acompanham Juventude e Corinthians. E nos canais Premier, São Paulo e Atlético Mineiro, Inter e Bahia, Fluminense e Atlético Paranaense. Antes dessa partida, Grêmio e Vitória já haviam se enfrentado 27 vezes, com 13, olha o lance, 13 vitórias do Grêmio, 8 empates e 6 vitórias do Vitória. O Grêmio marcou 26 vezes e o Vitória 16. Vantagem então nos números aí para o time gaúcho, os confrontos com o Vitória. Vai chegando lá com o Paulo Rodrigues. Vem Gavião de trás, acaba jogando para o campo de ataque apenas o Rodrigo Mendes.
Tenta apertar lá contra o Marcelo Heleno, sai jogando o goleiro Jean. Com 8 minutos e meio deste segundo tempo de partida. Elson botou na frente para Aristizábal. Conseguiu a devolução no Rodrigo. Vai pelo meio, lateral do Vitória. E aí o Gavião por trás deu um toque. Derrubou o lateral do Vitória, o baiano Rodrigo. E agora o Vitória tem essa falta de frente para o gol do Darley. Essa pretensa melhora de marcação que pretendia com perdão da redundância, pretendia o Tite com o Emerson no meio-campo, não está acontecendo. O Vitória trama pelo setor em passes rápidos e agora só com falta houve a interrupção da jogada. Tem bons cobradores, né? O Elson se apresenta também. Alain Delon, Fernando. E o Darley levanta o braço ali, são 4 jogadores na barreira. Vai a todo custo buscando o seu gol de empate aqui o rubro-negro da Bahia. Autorizado, Fernando chutou e jogou longe do gol do Darley. Na quinta-feira o Premier Esportes mostra para você a complementação da rodada do meio de semana com Gama e Santos, Curitiba e Portuguesa, Palmeiras e Paysandu, Flamengo e Grêmio. E às 9 da noite no Sport TV você acompanha o Campeonato Estadual de Futsal do Rio de Janeiro entre Botafogo e Fluminense. Olha o cartão. Darley. Ficou segurando a bola ali, atrasando a reposição do jogo. Cartão amarelo para o goleiro gremista. Está indignado ali com o Paulo César de Oliveira. Tempo que vai vencendo por 1-0, tá aí o Darley. Autorizado para fazer a cobrança. E o microfone ambiente captou ele dizendo ao Paulo César de Oliveira: você está errado, você está errado. Liedson marca o terceiro do Flamengo lá no Mineirão, 3-0 contra o Atlético. Olha o Vitória chegando, Darley, e aí saiu na cobertura, jogou a bola para fora, escanteio. Vai para a rua, Darley. E aí, tá expulso. Recaída do Darley, há muito tempo sem fazer uma coisa como fez agora. Ele deu o carrinho, mandou a bola para escanteio, levantou-se, queria tiro de meta, o árbitro havia marcado escanteio, ele mais uma vez xingou o Paulo César de Oliveira e está indo justamente para fora do campo numa recaída que não se imaginava mais que o Darley teria. Veja de novo. Tá expulso o Darley, agora a confusão lá na ponta, o Luiz Mário se irrita, né? Se irritou lá o Luiz Mário. Agora o Tite não tem no banco o Eduardo Martini, que está com problema no joelho, vai colocar Marcelo Pitol, que já jogou nesse Campeonato Brasileiro, foi contra a Ponte Preta lá em Campinas. Amarelo pro Luiz Mário. Luiz Mário. Exatamente, amarelo pro Luiz Mário. Vai lá o Tite, ó. Vai lá o Tite retirar os jogadores. Ó. Não há nenhuma explicação, Luciano, para o que está acontecendo no time do Grêmio. Tem 1-0 no placar, fez um primeiro tempo bom, começa o segundo tempo, Tite fez uma modificação tática que não está funcionando, o Tinga para o lado direito, o Emerson para dentro, o Grêmio perdeu em criatividade. O Darley queria uma bola. Olha o Tite no campo lá. O Tite vai lá conversar com o Darley. A princípio, né? Vai mais, direto, ele vai no Paulo César de Oliveira, ele vai ser citado em súmula, ele está cometendo uma bobagem, está intranquilo. O Grêmio complica uma situação que era favorável, né, Maurício? É isso que mais me impressiona. O Darley reclamou de uma bola murcha. Vai lá. Vamos tentar ouvir o Darley aqui, até para saber o que ele vai falar. Depois que eu dei a bola era nossa, porque eu bati, chutei a bola no jogador deles. Aí disse, agora já chega, não quero que tu fale mais, me deu cartão. Não falei mais nada, ele tá desde o primeiro tempo de sacanagem. O que ele vem falando pra vocês? Já mandou o jogador nosso tomar no cu, mandou o nosso time só jogar bola, aquele que é o juiz. Ele é estrela, infelizmente ele é assim. Aí. Bom, pelo próprio destempero do goleiro do Grêmio, você pode ver que não é bem assim, né? Na verdade, ele queria reclamar de uma bola que estava murcha. O árbitro não considerou, deu cartão amarelo. Deu 3 minutos no máximo, o Darley foi numa dividida, bola para escanteio. Ele reclamou mais uma vez com o Paulo César de Oliveira, que deu o cartão no seu critério, o cartão da indisciplina. E o Grêmio teve um cartão amarelo sobre o Luiz Mário. O Tite teve que entrar em campo, pode ser citado em súmula, embora ele tenha retirado os jogadores de perto de Paulo César de Oliveira, mas entrou em campo, não é papel dele. E o Grêmio tinha 1-0 no placar e veja só o que está acontecendo. E o Tite vai lá, dentro do campo ainda, não é, Luciano? Passando as orientações ali pro Marcelo Pitol, que já está autorizado pelo árbitro Paulo César Oliveira. E o Luiz Mário saiu indignado. E o Tite não quer falar,
Luiz Mário deu um soco no ar agora aí nessa saída. O que houve, Luiz? Um árbitro desse que desde o início do jogo está querendo prejudicar a nossa equipe. Isso aí é armação, já vem armado aí. Aí as acusações agora do Luiz Mário. Realmente bastante confuso esse começo do segundo tempo. E a bola novamente em jogo, Marcelo Pitol, camisa número 12, goleiro. Que entrou no lugar do Luiz Mário. Exatamente. E o Grêmio aí com esse prejuízo de ter um homem a menos agora para tentar superar o Vitória. E vai se mandar no contra-ataque. Rodrigo Fabre. São 3 do Grêmio contra 3 do Vitória. Tentou o Fabre Rodrigo na hora certa, hein, para interceptar a passagem. Gavião. Dando combate ali. E tentando levar o Grêmio à frente. Tinga. Ainda Tinga, foi desarmado na bola pelo Paulo Rodrigues. Acabou caindo o jogador do Vitória, Paulo César de Oliveira mandou seguir. Gilberto. Devolução para Fabre, ele tentou um toque esperto ali no meio para Gilberto, acabou se complicando. Tem espaço agora o Vitória. André. Vai partindo por entre os jogadores do Grêmio. Falta do Polga em cima do André e de novo vai ter cartão. Jogadores do Vitória agora vão cercar o árbitro. Vai sair o cartão ali para o Anderson Polga, zagueiro do Grêmio. O Grêmio que entrou nessa partida apenas com o Anderson Lima pendurado para o próximo jogo. Agora, com certeza, o prejuízo para as próximas rodadas será muito grande para a equipe gaúcha. E o Grêmio, que tinha uma vitória consistente, de boa qualidade de atuação, agora passa a defender o resultado com áreas de heroísmo. Teve que tirar um atacante, vai ter que jogar na superação. O Grêmio criou essa situação, mais especificamente o goleiro Darley. Mais de 15 minutos deste segundo tempo, tivemos um bom tempo de paralisação. E vai para a primeira prova de fogo, né? O Marcelo Pitol, que acabou de entrar no jogo. Olha o Vitória. Levantamento lá para o meio da área, Polga afastou errado. Voltou Paulo Rodrigues, ele bateu cruzado, a bola passou por todo mundo. Escanteio para o Vitória. Paysandu marca o primeiro diante da Ponte Preta, Jobson. Vai ganhando e vai deixando o Palmeiras numa situação complicada. Lanterna absoluta agora o Palmeiras. Escanteio para o Vitória, a bola jogada na área, não achou nada o Marcelo, rasgou o Rodrigo Mendes. Ainda o time baiano aparece para tocar na bola o Polga. Tinga tentou completar. Volta Paulo Rodrigues. O Grêmio conseguiu roubar com o Rodrigo Fabre e Rodrigo Mendes. Vão os 3 em velocidade. Vai chegando o Grêmio. Bola tocada para o Fabre. Pode pintar o segundo, ele bateu. Gol! Rodrigo Fabre para o Grêmio. Um contra-golpe mortal em velocidade dos dois Rodrigos. O Mendes, olha só, observou a passagem do Fabre, rolou para ele e de perna direita, a perna que não é a boa, ele bateu cruzado, venceu o Jean. 16 do segundo tempo, o Grêmio com 1 a menos faz o segundo. 2-0, 2 gols de Rodrigo Fabre num jogo dramático aqui no Olímpico. E se era preciso superação, uma força de vontade incomum, os jogadores do Grêmio tinham isto para apresentar. Apresentaram com o Rodrigo Fabre e o Rodrigo Mendes, que desarmaram o adversário, foram para frente, fizeram um contra-ataque e marcaram o segundo gol. Este gol mostra o melhor Grêmio, o Grêmio empenhado, o Grêmio está comovente na sua entrega no jogo. Agora, este Grêmio é tranquilo e joga bola. O anterior do Darley, não. Por falar em Darley, ele estava ali no banco ainda, comemorou muito e depois do gol acabou descendo ali para o vestiário. E no momento do gol, Tite mandou chamar Lauro. Vai trocar em seguida o técnico do Grêmio quando o Vitória vai responder do lançamento lá para Paulo Rodrigues, vem Tinga na marcação. Caiu no gramado, cruzamento para a área, Polga desviou. Rodrigo vai apertando o Vitória, o chute ali pelo meio do Elson pela linha de fundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD Mais Ligados Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Vamos aí para mais de 18 minutos deste segundo tempo, o Grêmio ganhando e ganhando no contra-ataque, né? Na jogada em que resultou nesse segundo gol. Adriano tentou sair jogando ali com a dividida, acabou perdendo. Domina Rodrigo Mendes. Tenta diante do Elson, vantagem do volante do Vitória. De novo ele.
Joga na frente para Aristizábal. Devolução para o Elson. Bota a bola no chão, faz trabalhar todo o time ali. O Vitória. De novo o André. Folga. Se espichou na frente do atacante baiano. E o Grêmio tem de novo o domínio. Abre. Deixou a bola escapulir. Vem de novo o Vitória pela direita. Chegando com o Rodrigo. Lateral que é experiente, mas acabou ficando na marcação do Roger. Para o zagueiro, capitão do time gaúcho. E agora foi atingido ali pelo Rodrigo. Olha só na repetição do lance, ó, por baixo. É falta de cartão amarelo. No tornozelo, né? Podia dar o cartão amarelo. O Paulo César de Oliveira teve motivo para isso e está contemporizando, e não há motivo para contemporização. Falta cobrada lá pelo Gilberto, tentou o Rodrigo Mendes, já afastou a defesa do Vitória. Aristizábal, botou para correr o Alain Delon, vem Roger na cobertura. De novo falta. Agora é um jogo que pode não acabar bem, hein, Maurício? Agora depende de novo do Grêmio, né, Jada? Porque tinha 1-0 no placar, o Danley cometeu aquele desatino, foi para a rua com o Paulo César de Oliveira sendo como é. O Luiz Mário saiu falando em armação do Paulo César de Oliveira. Aí está vendo fantasmas onde não existem. Agora, o Grêmio que se entrega, o Grêmio que vai à frente, que arranja força, sabe-se lá de onde, esse Grêmio é histórico, sempre foi assim, e conseguiu fazer o seu segundo gol. O Vitória desesperou o Joel Santana, porque naquele erro individual do jogador que perdeu a bola e o Grêmio fez o segundo gol, o Joel viu desaparecer a grande vantagem que ele tinha, que era a desestimulação e o desequilíbrio dos jogadores do Grêmio. Não aconteceu, o Grêmio fez logo o segundo. O Joel ficou desesperado, atirou a prancheta no chão e vai mudar o time. Gavião completa lá para o campo de ataque, não tem ninguém, né? Apenas jogadores de branco lá do time baiano. Vai mexer o Tite, vai mexer certamente também o Joel Santana. Vamos aí para mais de 20 minutos e meio deste segundo tempo, 2-0 Grêmio. Leonardo daqui a pouquinho no Vitória. Rodrigo Fabre tentou colocar o Mendes às costas, né, do jogador baiano lá e não conseguiu. Ainda o Fabre, jogador de muita disposição, de muita entrega, como disse o Maurício no jogo, né? Tá bastante cansado lá o Rodrigo Fabre. É candidato sério a sair porque fez os 2 gols. O primeiro então uma antologia, mas não consegue nem andar mais. Naquele lance anterior o Rodrigo acabou sentindo e ele não tem mais condições para permanecer no campo, por isso a substituição no Vitória. Vai entrar o 17 Leonardo, que é aquele mesmo jogador que apareceu bem no Sport, depois foi para o Vasco, Palmeiras e hoje está no banco do Vitória. Leonardo é atacante, vai manter o time na frente lá, o Joel Santana trocando o lateral pelo Leonardo. Fernando organizando a jogada lá com o Paulo Rodrigues. Pelo meio, Elson. Por elevação no Paulo Rodrigues. Boa bola às costas do Gavião. Pode tentar o cruzamento. Marcelo Pitol foi lá embaixo então para fazer a defesa. Esse goleiro do Grêmio já havia participado como titular, né, de um jogo contra a Ponte Preta. Imagine a responsabilidade, jogando hoje e vai encarar o Flamengo no Maracanã certamente no meio de semana. E tem apenas 20 anos. É o terceiro, né, na escala aqui dos goleiros do Grêmio, uma vez que, como já disse, o Luciano Eduardo Martins está fora. Sofreu uma cirurgia depois da Libertadores e chegou a tentar retornar aos gramados nessa semana, mas sentiu novamente o joelho. Olha o Vitória, o lançamento ali pelo meio, o Roger ficou, não vale, subiu a bandeira e aí o Aristizábal agora vai lá ironizar, né, com o Márcio Augusto. E recebe cartão amarelo, de joelhos. E vai pra rua. Vai pra rua. O Joel não acredita, mas ele fez aquela cena depois de receber o cartão amarelo. E o Paulo César de Oliveira está explicando a ele, com o gesto, por que se ajoelhar? Você está vendo na imagem? Por que se ajoelhar? E outro detalhe, né, Maurício? O Aristizábal estava avisado já desde o intervalo. Conversou ali no centro do gramado com o Paulo César Oliveira e disse que não ia mais tolerar nenhum incidente com esse jogador. Se houve desequilíbrio e houve de parte do Danley, não houve menor de parte do Aristizábal. Ele claramente, você está vendo no replay, leva a bola com o braço, olha ali, braço direito, depois toca no peito, mas o primeiro toque é do braço e ele faz o gol. O Bandeira sinaliza numa posição privilegiada e o árbitro marca. Ele leva o amarelo porque tocou o braço na bola e aí se ajoelha no chão. Ora, se ajoelha no chão para quê? Para expor ao árbitro uma situação de, meu Deus, que injustiça você me fez. Vai para a rua pelo constrangimento. É o critério do Paulo César de Oliveira, não há o que reclamar. Nesse momento o Leonardo, 17,
entrou no lugar do número 2, Rodrigo. Vamos ver se o Joel vai mexer ou não com essa expulsão do Aristizábal. O certo, Maurício, é que o jogo ganhou uma outra conotação a partir dos primeiros minutos do segundo tempo. É um jogo totalmente diferente daquilo que a gente acompanhou no primeiro tempo. Sobram espaços para os dois times mais do que nunca. O Vitória vai ter que abrir ainda mais espaços para tentar descontar e depois chegar ao empate. E o Grêmio tem atacantes inspiradíssimos nessa tarde, em especial o Rodrigo Fabre, que ainda está em campo, mas também o Rodrigo Mendes. O jogo está para o Grêmio sob controle nesse momento. Paulo César de Oliveira se retardou um pouco ali para mandar e autorizar o Marcelo Pitol a cobrar a irregularidade, porque o Aristizábal estava lá colocado, né, no túnel que dá acesso dos visitantes aqui no Olímpico. Não queria se entregar de jeito nenhum o atacante colombiano, capitão do time do Vitória. O jogo já recomeçando, o Grêmio vencendo por 2-0. Abre, jogando com o Gilberto. O Rodrigo Mendes apareceu lá pelo meio. Outra vez Gilberto, tentou por entre as pernas, recebeu um toque. E o Gilberto, se deixar, ele vai, né, Maurício? Principalmente jogando por entre as pernas do adversário. O jogo parece retomar uma normalidade, são 10 contra 10. Providência, o Gilberto se sentiu seguro com a experiência que tem para avançar, atacar pela esquerda. Deu certo para o Grêmio desde o primeiro momento da partida, quando fez 1-0. Fez uma jogada de altíssima qualidade com o Rodrigo, sofreu uma falta bem espalhafatosa e o Grêmio tem a bola. O que mais o Grêmio vai querer nesse segundo tempo agora é ter a bola sob controle, né? Ter a posse. Dagoberto marca o primeiro do Atlético diante do São Paulo. Atlético Paranaense 1-0, jogo lá na Arena da Baixada em Curitiba. Aqui o Grêmio vai fazendo 2-0 no Vitória. Tem o Rodrigo Mendes colocado ali para fazer a cobrança. Pode ser até o terceiro, pode tentar o terceiro. Vai ser autorizado o Rodrigo na perna esquerda. Chute rasteiro, o Jean vai no canto tocar a bola para fora. Em escanteio o Grêmio, 25 minutos e meio deste segundo tempo. Outra vez para você na repetição, o chute do Rodrigo. Vai chegando sem pressa nenhuma o jogador do Grêmio, Rodrigo Fabre. Vai ser autorizado para o levantamento. Grêmio colocando na área Adriano e Polga. Fabre jogou rasteiro no primeiro pau, o zagueirão colocou para o alto. O Jean vai lá desesperado e dá um soco na bola. Arremesso para o Grêmio. Ainda com o Fabre. Agora o descontrole é nítido no time do Vitória. Daqui a pouquinho eu explico, Jário. Rodrigo Fabre dominando. Adriano apareceu para a jogada, não conseguiu alcançar na bola. Tinga ficou pelo meio do caminho. Vai se mandando então Paulo Rodrigues. É contragolpe dos baianos. Rasga de trás. Emerson joga pela lateral. Nesse lance agora há pouco, que acabou originando mais um escanteio ali para o Grêmio, o Jean ficou batendo boca com o Marcos. E eles precisaram ser contidos ali pelo Marcelo Heleno. Vitória que perde por 2-0, tem 10 homens em campo, exemplo do Grêmio. Marcelo Pitol tem a bola. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com futebol. Vamos para quase 27 minutos deste segundo tempo. Marcação forte do Grêmio ali pelo meio, caiu o Roger. Ficou puxando a perna esquerda e tá aí, ó, expulso. Ele entrou ali no Roger. Alain Delon. Alain Delon. Não tinha um amarelo, foi direto para a rua. E foi premonitória a intervenção do Luciano há menos de 2 minutos, falando sobre o descontrole do time do Vitória. O Alain Delon pisou em cima do Roger, está indo para a rua sem cartão amarelo prévio. O Grêmio, que já tinha o jogo sob controle, fica ainda mais confortável na partida. Cara de inconformidade do Alain Delon. Olha só o lance mais uma vez, ó. Deu um pontapé no Roger, no joelho. Olha aí, ó, mais uma vez por outro ângulo. Esquece a bola e vai na perna, né? O que ele esperava que o Paulo César de Oliveira, a 3 metros desse lance, fizesse? Só podia expulsá-lo. O Vitória ficou desesperado por tomar o segundo gol logo depois de ter o Grêmio um jogador a menos. E não tinha a vantagem sobre o Grêmio porque desorganizou-se completamente. O segundo tempo do Vitória foi muito pior do que o primeiro. No primeiro tempo o Vitória não marcava bem, mas tinha lá a tentativa de ataque, os jogadores nas suas funções, sabia-se o que o Vitória queria fazer. Na segunda etapa, uma grande bagunça no time do Vitória, sem as posições definidas e sem levar perigo ao gol do Grêmio. E agora o descontrole emocional. São 9 do Vitória contra 10 do Grêmio.
3 expulsões no jogo. O Grêmio vence por 2-0. E tem a posse de bola, vai sair jogando com o Tinga. O campo realmente fica numa enormidade. Vasco empatou com o Internacional, gol marcado pelo Eli Tadeu, lá em São Januário. Rodrigo Mendes cercado por 3 jogadores do time baiano. Não desiste, vai para o lance, ainda Rodrigo tentou roubar a bola e ainda cometeu a falta em cima do Marcos. Próxima quinta-feira tem mais Campeonato Brasileiro para você, assinante Premier Esportes, Gama e Santos, Curitiba e Portuguesa, Palmeiras e Paysandu, Flamengo e Grêmio. E no Sport TV, 9 da noite, Campeonato Estadual de Futsal, Botafogo e Fluminense. Está jogando errado o time do Vitória, Gilberto. Tentativa era com o Gavião, apareceu bem ali o Elson para fazer o corte. Joga ali pelo meio. Guilherme empata para o Corinthians, lá em São Paulo. Corinthians 1, Paraná também 1. Folga apareceu na hora certa para cortar ali o ataque baiano. Chegando na frente, fazendo abertura para Gilberto. O Rodrigo Mendes está na área. Ainda Gilberto, ele colocou. E o Marcos apareceu na hora certa e colocou também para escanteio. O Grêmio tem aí a possibilidade na jogada da linha de fundo tentar o terceiro gol. Você está acompanhando a jogada do Gilberto. E o Rodrigo Mendes ali já posicionado dentro da área. Vamos para 30 minutos deste segundo tempo. Cobrança do Gilberto. Toque curto atrás para o Tinga. No meio Emerson. Adriano vai passar na ponta. Lançamento é para ele ainda. Adriano tentou limpar a marcação. Colocou para Gilberto. Ele deu um toque na bola, mas vinha meio que desequilibrado para o lance, né? Por isso o Jean conseguiu pegar. Lançamento lá na frente. Roger já conseguiu se antecipar. Adriano ajeita o jogo com o Gavião. É a inversão da jogada para Tinga. Gilberto. Outra vez com o Tinga, o torcedor do Grêmio vai gritando olé na arquibancada. Emerson. Adriano. Mais atrás, Polga. Roger. Rodrigo Fábio apareceu para o jogo. Já limpou a marcação de 2, ainda Fábio. E o Gilberto desistiu do lance porque pedia a bola antes, né? E o Tite cobrou ali do Rodrigo. Não quer esse tipo de jogo, não. O Tite quer que a bola chegue em todos, né? Que o Grêmio consiga chegar forte na frente. Tenta se reorganizar o Vitória. Paulo Rodrigues. Desarmado lá, mas com falta já segundo Paulo César de Oliveira. O Tite corrige agora que tem um homem a mais em relação à Vitória, um erro que ele próprio havia cometido quando transferiu o Tinga para a ala direita e o Emerson para o meio. Ele mais uma vez soltou o Tinga no campo, ele volta a ser meio campista, mesmo que o Emerson siga no meio campo também. Guilherme fez o segundo dele, o segundo do Corinthians de pênalti, 2-1 no Paraná. Olha o Vitória no chute cruzado. E a bola passando pela linha de fundo. Leonardo foi quem concluiu a gol, você está vendo aí. E daqui a pouquinho o Léo Mineiro, número 18, vai entrar na equipe do Vitória. Pode repetir aí, Luciano, 18. Léo Mineiro. Léo Mineiro em seguida. Outro atacante. Vai colocar na frente o Vitória para tentar descontar pelo menos aqui no Estádio Olímpico. Aí o Léo Mineiro, número 18. Vai chegando o Grêmio aqui pelo meio, Fábio. Escorando atrás para Gilberto. Emerson já ameaçou subir pela direita, mas o Grêmio insiste por esse setor, né? Onde os 3 jogadores que mais sobem à frente estão posicionados. O Gilberto e os Rodrigos, o Mendes e o Fábio. E o Vitória na resposta, Leonardo. Escorando ali pelo meio. Dominando o Fernando, fazendo um bom lançamento para Paulo Rodrigues. Ele conseguiu fazer o cruzamento ali para o meio. André limpou a marcação e chuta. A bola bate no Gavião e vai para fora. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Ponte Preta empatou o jogo com o Paysandu. Lá em Belém do Pará, o Vitória tem um escanteio, a cobrança lá no segundo pau e o toque de cabeça direto pela linha de fundo. Na próxima sexta-feira o Sport TV mostra ao vivo para você, assinante, em todo o Brasil, o Brasileirão da Série B, União São João e Esporte, direto de Araras. A cidade de Araras que vai acompanhar o jogo entre Joinville e Jundiaí.
E nos canais Premier Esportes tem Fortaleza e América Mineiro, Santa Cruz e Anapolina. E na próxima sexta-feira também, a partir de 10 para meia-noite, 11h50, no Premier Esportes, tem o Ultimate Fighting Championship número 39, ao vivo, direto dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, né, Jada, a gente tem toda a repercussão da rodada no Troca de Passes no Sport TV. E não vão faltar lances polêmicos por Cerdeira, né? Exatamente. Teve de tudo. As expulsões, enfim, todas essas questões que nós vamos acompanhar, como disse o Luciano, dentro do Troca de Passe. Então logo termine os jogos de mais esta rodada do Campeonato Brasileiro. Tinga, puxando forte o Grêmio aqui pela esquerda, joga para o Gilberto. Conseguiu a tabela ali com o Tinga. Vai para o fundo, o Gilberto desistiu, preferiu o Tinga de novo. O lançamento foi para o Gilberto, mas o passe muito forte. E o Fabrício Carvalho marcou o segundo da Ponte, virando o jogo lá contra o Paysandu em Belém. 2-1. Lançamento do Jean na cabeça do Adriano. Escorou ali para o meio também o jogador do Vitória, o Xavier. Adriano tentou se antecipar, perdeu bola para André. Vai chegando o time baiano, isolado lá contra 3 gremistas. Anderson Polga espichou a perna e afastou. Alto rebote com o Xavier. Pelo meio ele faz o passe no Fernando. Leonardo tentou a devolução, mas ficou no meio do caminho. Vai de volta o Grêmio. Tinga. Lançamento para Rodrigo Mendes contra o zagueirão do Vitória. E aí a arbitragem está marcando o quê? Posse de bola para o Vitória, mandou né? seguir, mandou seguir. Agora há pouco o Gilberto. Estava sentindo ali o cansaço. E está sinalizando para o Tite pedindo a substituição. Vamos para 35 minutos e meio deste segundo tempo. 2-0 Grêmio. Vitória com 9 em campo, o Grêmio com 10. Expulsos Darley, Alain Delon e Aristizábal. E o Léo Mineiro segue conversando, né? Com o Joel Santana ainda não. O Joel Santana segurou um pouquinho. Até porque ele viu esse pedido do Gilberto ali para o Tite. Mais um cartão ali para o Gavião. Ah, não, é o Gavião, Gavião, número 8. Achei que fosse até o Anderson Polga, que de longe aqui dava a impressão de ser o mesmo jogador, mas não é não. Se eu fosse o Gilberto, Jader, eu reunia amanhã os jogadores do Grêmio e dizia, não façam isso comigo. Eu passo 60 vezes para receber o passe, fico livre e vocês não dão a bola para mim. Aí eu morro de cansaço, tenho que sair antes. Porque aconteceu contra o Corinthians há 2 ou 3 domingos, hoje aconteceu de novo. O Gilberto, importantíssimo no jogo de frente, no jogo ofensivo do Grêmio, passar para receber a bola em condições e não receber. Está saindo cansado. Vai entrar o Roberto, número 13, no lugar do Gilberto. Daqui a pouquinho, o Roberto que é zagueiro. Roberto, camisa número 13, no lugar do Gilberto. Em seguida, quando o Vitória tem esta cobrança de falta, vem Fernando de trás na jogada ensaiada, direto pela linha de fundo. Atua como lateral esquerdo também o Roberto. Ele, aliás, começou a carreira como lateral esquerdo no próprio Grêmio, né? Depois teve uma passagem por equipes do interior do Rio Grande do Sul e está de volta aqui ao Estádio Olímpico. O Joel Santana tentou fazer, quando perdeu o Alain Delon e Aristizábal, tentou fazer com que seu time não perdesse a força ofensiva. Então colocou lá 2 atacantes, está lá o Leonardo e o André permanece. Muito bem. Só que o Vitória está desorganizado no segundo tempo. Desde que se desequilibrou com as expulsões e tudo mais, não se organizou mais. A bola não chega bem à frente. E o Grêmio tem o jogo sob total controle. E agora passa a tocar de um lado para outro a bola até a partida terminar. Roberto fez o lançamento ali para Rodrigo Mendes. Foi na frente para tentar a jogada de linha de fundo. Conseguiu levar vantagem sobre a marcação. Ainda Roberto rolou no meio para o Grêmio. Gol! Emerson para o Grêmio. 37 minutos e meio do segundo tempo. Primeira bola que jogaram para o Roberto, ele já foi no fundo com personalidade, conseguiu limpar a marcação do Marcos e aí rolou com estilo para o Emerson, que aparecia, e aí na saída do Jean tocou por baixo do goleiro do Vitória. O Grêmio faz goleada e faz 3-0 diante do Vitória aqui no Olímpico. Gol de Emerson. O Grêmio fez melhor do que tocar a bola e deixar o tempo passar com a vitória assegurada. Tocou a bola para frente, fez jogada ofensiva e o Roberto, na sua primeira participação, deu um presente para o Emerson. 3-0, placar muito justo. De novo sai o Grêmio ali em velocidade pelo campo de defesa. Gavião
É mais no jogo o time gaúcho. Tá precisando de um resultado positivo, exemplo do Vitória. Aí Roberto, vai em velocidade pelo fundo, cruzamento, saiu, afasta a defesa. Já pintavam o Rodrigo Mendes e o próprio Gavião lá do outro lado para a marcação do quarto gol. Agora o detalhe, né, Jader? Os 3 últimos jogos do Grêmio aqui no Estádio Olímpico, 4-0 em cima do Corinthians, 2-0 no Juventude e agora 3-0 em cima do Vitória. Quer dizer, 3 vitórias em 3 jogos, 9 gols e não sofreu nenhum. O Grêmio está pecando justamente fora do Estádio Olímpico, né? Em casa, a campanha por enquanto é quase que perfeita. Perdeu o jogo para o Guarani 2-0, empatou com a Portuguesa 0-0. No restante, só resultados positivos. Tinga. Na frente, Rodrigo Fabre. Devolução para Tinga. É o Grêmio insistindo para a marcação do quarto gol. Já driblou Xavier. Rolou para o Fabre. Vai disparar a bomba. Gol! Ele é o goleador do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Fabre marca o 3º dele, o 4º do Grêmio. E o Grêmio já vai para 4-0 diante do Vitória depois da jogada do Tinga. E na especialidade do Rodrigo, né? Dominando de fora da área, na perna esquerda ele é quase que invencível. 4 para o Grêmio, 3 de Rodrigo Fabre, 0 para o Vitória. O Grêmio liquida com o jogo aqui em Porto Alegre. Se a atuação coletiva do Grêmio no primeiro tempo já tinha sido boa, justificando a vitória, se no segundo tempo teve o susto do desatino do Darley, mas a superação dos seus jogadores para marcar 2-0 com 1 a menos, aí a situação inverteu-se toda. E o Grêmio, que tem jogador a mais, o Grêmio tem absolutamente toda a justiça no placar. E um nome tem que se destacar mais do que qualquer outro: Rodrigo Fabre, porque fez golaço, porque foi participativo e porque mais do que um golaço, continua sendo ofensivo e fez esse aí. Agora, Jader, o técnico João Santana desistiu do Léo Mineiro, colocou em campo o 14, Moura, que já entrou no lugar do número 11, André. Moura, número 14 no lugar do André, para tentar recompor ali o sistema defensivo, né? E você chamava a atenção no Rodrigo Fabre, artilheiro do Grêmio. Ele que chega ao seu 8º no Campeonato Brasileiro e o Grêmio sobe de 13 para 17 gols na competição. Já começa a brigar com o Vitória aí, que tinha um dos melhores ataques, com 21. Impressionante realmente, né? Essa campanha do Grêmio. E olha só a confusão aí agora atrás do gol, ó. Um policial militar vai descer no chamado fosso. Tem torcedor do Grêmio caído lá dentro, hein? A geral tá muito cheia hoje, né, já? Torcedor fazendo a festa ali, acabou acontecendo aí esse acidente e o torcedor tá ali. Policiais já vão lá para retirar a torcida. Realmente um episódio lamentável. Mais um policial militar vai descer lá no fosso. E em seguida a gente vai trazer mais detalhes aí a respeito desse incidente aqui. Esperamos que nada mais grave. Enquanto isso, o Grêmio vai administrando o resultado 4-0. Mais impressionante do que disse o Luciano, né, Maurício? O Rodrigo Fabre, nos últimos jogos no Olímpico, desses gols que o Grêmio marcou, dos 10 gols do Grêmio, ele fez 6. É um jogador que participa demais, tem toda a confiança do Tite, e o Tite, ao dar essa confiança ao Rodrigo, dá também a certeza de que ele pode ser decisivo, de que ele pode tentar e errar, tentar de novo até acertar. Imagine numa atuação como a de hoje, em que o primeiro lance que o Rodrigo Fabre tentou, ele fez o gol mais bonito do campeonato. O jogo só poderia ser dele, Rodrigo Fabre. Vamos repetir aí, Luciano, tem 8 gols no campeonato, é isso? 8 gols no campeonato, o Grêmio tem 17, o Rodrigo Fabre 8. Agora o detalhe, a gente chamava a atenção na última partida do Grêmio aqui no Olímpico, que o torcedor gritava o nome do Gavião, né? E há muito tempo não gritava do Tite também, o que acabou acontecendo agora há pouco. 4 para o Grêmio, 0 Vitória. Realmente o momento é todo positivo para o Grêmio, que vai se recuperando aí. Vai pulando para 16 pontos na tabela de classificação. Vitória vai ficando com 17. O Grêmio já começa a ser adversário direto justamente do time baiano. E vai chegando na frente, Rodrigo Fabre. Prendendo bola, tentando com o Roberto. Rodrigo Mendes é quem apareceu para o lance. Ainda Rodrigo Mendes, foi para o fundo, conseguiu espaço, cruzamento saiu. Vem rebote. E aí o Rodrigo Fabre, na dividida, acabou sendo desarmado pelo Paulo Rodrigues. 42. E agora, Paulo César de Oliveira mandou seguir. Roberto foi para cima do jogador do Vitória. Mas é o Grêmio de novo quem rouba a bola, com o Anderson Polga. Colocou o Rodrigo Mendes para correr. São 5 do Vitória contra 4 do Grêmio. Vai Mendes. E ele tentou o cruzamento, deu um toque para trás.
Lateral para o Vitória. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Chuteira Pênalti Brasil Cup. Perfeita em todas as posições. Olha o lançamento, está impedido lá o Leonardo. No ataque do Vitória. Corinthians derrotou o Paraná de virada. Jogo encerrado já no Pacaembu. 2 para o Corinthians, 1 para o Paraná. Palavra do João Santana aqui. Isso não é possível. Ele fala e você dá. Ele está dizendo para o Márcio Augusto, se referindo ali ao Tite, que trabalha muito próximo ao assistente. Está indignado com a marcação desse impedimento. Gritando bastante, a gente pode acompanhar. E segue o incidente lá no fundo, né? Atrás do gol do Jean. O torcedor do Grêmio está desacordado nesse momento. Daqui a pouquinho a gente traz outras informações. Olha o Grêmio chegando com o Rodrigo Fabre. Roberto tentou o passe no meio, a bola desviou no Fernando. Realmente um incidente que ninguém esperava aqui depois da comemoração do 4º gol, né? O torcedor acabou caindo no fosso, está desacordado, segundo o Luciano Calheiros. E há uma verdadeira movimentação de policiais militares, pessoal da segurança aqui para tentar reanimar esse torcedor lá no fosso. Eram 2 torcedores. O primeiro já retornou ali para geral, que é aquele setor da arquibancada que fica atrás do gol, e o outro está recebendo atendimento. Por enquanto, apenas da Brigada Militar. Esperamos que nada de mais grave. São Caetano derrotou o Bahia por 1-0. O Flamengo derrotou o Atlético Mineiro por 3-0. Jogos já encerrados nesta tarde de domingo, quando o Vitória vai chegando aqui no campo de frente. Olha a cara do Joel para a placa. Ricardinho empata lá para o São Paulo diante do Atlético Paranaense 1-1 em Curitiba. O Joel não ficou nada satisfeito, né, com esses 3 minutos. Internacional empatou com o Vasco, jogo encerrado lá em São Januário, 1-1. Olha o Grêmio, querendo no finalzinho desse jogo aí, tem pouco mais de 2 minutos e meio para tentar a marcação do 5º gol. E aí o torcedor, ó, são imagens que o Premier mostra para você do torcedor lá no fosso. O torcedor está deitado, 2 policiais militares e uma terceira pessoa também juntamente com esse torcedor, aguardando ainda o atendimento médico. O que o Joel Santana fez, reclamando daquele impedimento, naquele tom, foi muito mais um desabafo de ver todos os seus planos dando errado desde o primeiro minuto, com aquele golaço do Rodrigo Fabre, mudando o jeito que ele queria ver o Vitória jogando a partida, e depois a tragédia total dos 4-0. Apenas deixou sair ali o goleiro Marcelo Pitol. Tem tiro de meta o Grêmio nesse finalzinho de jogo, 46 minutos e 15. Vamos a 48. O Grêmio faz mais um resultado positivo em casa, 4-0. Torcedor vibrando na arquibancada. Rodrigo Mendes. Tinga de primeira para Rodrigo Mendes. Vai contra 2 jogadores do Vitória. Chegou um terceiro ali para desarmar. Era o número 14, o Moura, que entrou há pouco no jogo. Lançamento lá nas costas do Emerson. Paulo Rodrigues tentou por elevação, o passe para Leonardo. Marcelo Pitol saiu de soco. Tinga escorou para Roberto. Devolução ali para Gavião. Apenas aguardando o final do jogo. O Rodrigo Mendes está com a mão na virilha direita. Depois desse último, né, e depois desse último pique, né, Luciano? Ele parece ter sentido a virilha direita no esforço aí. Ele parou. Está inclusive conversando ali com o João Santana. Os dois trabalharam no Flamengo. Se conhecem, vai receber o atendimento aqui fora do campo. Mas realmente estava batido ali o Rodrigo. O Grêmio que já fez as 3 substituições. Tá aí o Rodrigo Mendes. Fora de campo, momentaneamente, o Grêmio com 9. Vai voltar nesse finalzinho, enquanto o Tinga vai dar um pique lá para tentar aproveitar o lançamento. Acabou cortando o Moura. Volta Emerson. Tinga busca sair da posição de impedimento. Passe é para ele, subiu a bandeira. Estava ainda impedido o Tinga, né? Um passo à frente do sistema defensivo do Vitória. E o Grêmio, que já fez as 3 substituições, vai terminar a partida com o mesmo número de jogadores que o Vitória, né? Ficou sentindo realmente o Rodrigo Mendes, não pode continuar. E aí aponta para o centro do gramado. Paulo César de Oliveira, o Grêmio goleia, faz 4-0 e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Luciano Calheiros. Vamos tentar pegar uma palavra aqui do Joel Santana, porque ele estava muito irritado
essa partida, Joel? Perdemos por falta de experiência e inocência. E a arbitragem? A arbitragem foi boa, ele apitou bem, fez o que tinha que fazer. Tá certo, aí a palavra do Joel Santana, saiu muito irritado, mas vamos tentar agora pegar a palavra dos jogadores do Grêmio que estão deixando o campo aqui. O Rodrigo Fabre, né, mais uma vez, acabou sendo o destaque nessa vitória, mais uma vitória do Grêmio, a terceira aqui consecutiva no Estádio Olímpico. Vamos ver aqui o Rodrigo. Os 6 pontos dentro de casa, né, que a gente estava lutando tanto para chegar numa fase da tabela onde que agora a gente tem que pensar